Olá, viva, viva, boa tarde, tudo bem? Bem, temos aqui algumas pessoas já em direto, bem-vindos aqui a esta transmissão em direto, ao vivo. É a quinta edição deste projeto que eu aqui estou a lançar e hoje trago um tema um pouco diferente e provavelmente, e pelo número de pessoas que eu aqui vejo, tem a ver com aquilo que é a sensibilidade para este tipo de tema, como é o que hoje trago aqui. 6 ferramentas para criar um website de forma gratuita, é o tema que eu aqui trouxe, a pedido de algumas pessoas, também para reforçar aqui um pouco um dos temas que foi trabalhado na Academia Digital Educatec e para que todos aqueles que consultem este vídeo em direto e que depois ficará como gravação, que entendam que há aqui potencial ao nível da educação nesta ferramenta de criação de websites. E é por isso mesmo que eu decidi trazê-lo aqui e que estou aqui a partilhá-lo convosco dentro deste espaço de transmissões ao vivo. Gostaria que colocassem aí os que já estão presentes a localidade. Sei que há aqui algumas pessoas que são repetentes aqui no espaço, mas para criar algum tipo de interação acho que é importante e voltar a referir que este tipo de transmissão é um desafio que me lancei neste ano de 2022 e que pretende especificamente criar aqui alguma dinâmica de transmissões ao vivo, que não são sempre muito simples, tem aqui alguns riscos naturalmente e eu tenho que me adaptar e tenho que aprender a lidar um pouco com toda esta questão relacionada com uma transmissão ao vivo. E como é habitual e como é normal, e se as pessoas que estão aqui a escutar já alguma vez fizeram um tipo de transmissão, seja ao vivo na internet, seja uma palestra num espaço ao vivo, há sempre um momento de algum nervosismo, de alguma ansiedade, que é normal nestas situações. E, portanto, eu gosto sempre neste espaço de criar aqui um momento de informações, de eu falar um pouco aqui sobre algumas temáticas, algumas áreas que eu acho que são importantes para entrar dentro do ritmo desta transmissão e para que tudo consiga fluir da melhor forma. E porque algumas pessoas que aqui chegam já me conhecem, outros nem por isso, eu gosto sempre de fazer uma breve apresentação, uma breve introdução para que as pessoas saibam com quem é que estão aqui a lidar, pelo menos a interagir. O meu nome é Luís Varela, sou professor de informática, sou professor bibliotecário. Neste momento tenho um projeto online que é o Educatec, um blog para divulgação de temáticas sobre literacia digital para professores. Trabalhamos muito aqui as competências digitais para os educadores e professores do século XXI e vou fazendo alguma curadoria em termos de ferramentas, de metodologias, de que forma é que podemos interrelacionar um pouco aquilo que é o nosso trabalho na escola com a introdução das tecnologias de forma coerente, de forma consistente e também com o objetivo de dinamizar e de trabalhar algumas das competências digitais que são importantes para trabalhar com os nossos alunos. E por isso mesmo lancei o blog como uma primeira fase. Numa segunda fase criei um espaço de formação informal para professores, a Academia Digital Educatec, na qual aproximadamente 60 pessoas me acompanham há mais de 2 anos e que vamos trabalhando ali algumas ferramentas, trabalhando a dinâmica de criação de competências de forma consistente ao longo de todo este tempo e por isso mesmo tenho ali uma série de ferramentas que vamos trabalhando e implementando em termos de atividades para trabalhar com os nossos alunos. Estou também a dinamizar vários eventos ao vivo, colaboro com alguns projetos, nomeadamente com um projeto com a Escola Superior de Educação, um projeto de Génios, de formação em Scratch para alunos do segundo ciclo e também para alguns professores do segundo ciclo que vão entrando dentro da dinâmica de utilização do Scratch e estou a preparar aquilo que será a 4ª Masterclass, mas já falo dela, que é um evento ao vivo, online, para professores e que vou na 4ª edição e nesta 4ª edição vou dar aqui uma nova roupagem, trazer aqui novas temáticas e também apostar mais naqueles professores que são professores que estão ali entre o nível 1 e 2 do check-in, que são níveis correspondentes ao Discompedu, mas são pessoas que já estão a integrar de forma mais consistente as tecnologias na sala de aula, que têm muitas dúvidas às vezes de como as integrar, têm dúvidas sobre algumas metodologias onde a tecnologia poderá ser parte integrante e por isso mesmo nesta Masterclass vou trazer muitos destes conteúdos. Dizer-vos que nesta semana que passou fui convidado para participar numa palestra, num webinar junto do agrupamento de escolas de Luísa Todi em Setúbal e convidaram-me um pouco para fazer um trabalho de motivação, de sensibilização para a utilização das tecnologias. E neste momento eu estou já a pensar, a estruturar, a organizar aquilo que eu vou trabalhar neste webinar.
trazendo aqui um pouco daquilo que é a importância das tecnologias, mas também trazendo aqui alguma coerência em relação à sua rentabilização com os alunos. E neste pensamento, eu já criei um título para este webinar, será competências digitais muito mais do que tecnologia, porque, sinceramente, e isto é uma convicção, uma crença minha, a utilização, a rentabilização das tecnologias está muito para além daquilo que é a ferramenta, daquilo que é a técnica digital de utilizar estas ferramentas. Para, acima de tudo, neste tipo de metodologia, de estratégia, de atividades que nós realizamos com os nossos alunos, realça-se sempre aqui aquilo que é o nosso papel enquanto professor, educador ou formador. E neste aspecto é o ponto de partida e será o ponto de partida para aquilo que eu acho que é muito importante quando nós pensamos não só na tecnologia, mas naquilo que é o nosso trabalho com os alunos na escola. E para isso nós temos que ser bons naquilo que fazemos. Temos que ser bons professores, bons educadores, bons formadores, para podermos chegar com essa energia, com essa mentalidade, com essa dinâmica, para que os nossos alunos acreditem naquilo que nós estamos ali a tentar fazer e ajudar naquele momento. Portanto, daquilo que eu estou aqui a fazer em termos de levantamento, e muito boa tarde a todos aqueles que foram chegando entretanto, este compasso de espera também é interessante para que isto aconteça, e é importante aqui colocar um ponto, e eu vou partilhar aqui o ecrã convosco para ver se consigo mostrar-vos aqui um pouco daquilo que... vou aqui remover este ecrã, ok. Vou partilhar aqui a tela 1, ok, que é esta que aqui está. Muito bem. E aquilo que eu vos estava a dizer, deixem-me só verificar, isto aqui era só para ver se estava tudo ok, vou retirá-lo. Para vos dizer que neste pensamento que eu estou em termos daquilo que é a mentalidade digital, em termos daquilo que é a nossa mentalidade enquanto professores e aquilo que nós queremos trabalhar depois junto dos nossos alunos, dentro daquilo que é o levantamento que eu fiz para este tipo de presença com outros professores, em termos de força, de motivação, há aqui uma área que eu considero importante. Portanto, nós, para sermos bons professores, seja no plano mais analógico, seja no plano mais digital, nós temos que ter aqui 4 áreas que devemos dominar muito bem. Uma delas é ter a mentalidade de professor. E esta mentalidade é uma mentalidade importantíssima, porque nós não podemos ter uma mentalidade ou um mindset de alguém que não está muito interessado em trabalhar por vários motivos, por vários obstáculos. Se nós não temos esta mentalidade de professor, onde temos que ter aqui a dinâmica, a paixão, tudo aquilo que nós queremos fazer, então é muito difícil nós conseguirmos passar a mensagem aos nossos alunos. Então este primeiro ponto é muito importante e vou abordar esta área porque acho que é muito interessante. Depois, para sermos bons professores, bons educadores, teremos que ter energia, e esta energia não cai do céu, como nós costumamos dizer, esta energia trabalha-se. E trabalha-se a vários níveis. E muitas vezes nós esquecemos um pouco de trabalhar esta energia. Mas para nós sermos bons naquilo que fazemos, temos que ter esta energia, e esta energia é fundamental para que possamos ter bons resultados, ter sucesso naquilo que fazemos. Importantíssimo, naturalmente, é a nossa competência. Esta nossa competência, seja na área científica, seja na área didática, pedagógica, digital, seja em qual for a área, nós devemos ter competência, ou competências, várias competências que são importantíssimas para que nós sejamos bons professores. E isto implica que nós devemos estar predispostos a aprender. E quando existe esta competência e a predisposição para aprender, nós vamos sempre evoluindo, vamos sendo sempre melhores no futuro. E isto é uma área importantíssima. Mas para além destas 3 áreas que eu acho que são fundamentais, há aqui uma que eu acho que também é muito importante e às vezes descuramos, porque ninguém gosta de estar com alguém que é rude, que não é afável, que é ofensivo, ninguém gosta disso. Portanto, é preciso empatia. E esta empatia é o ponto principal para que nós consigamos criar ligações e, consequentemente, aprendizagens junto dos nossos alunos. Então, esta empatia, que juntamente com a inteligência emocional, adiantei-me aqui, a inteligência emocional, poderá criar aqui uma força
Isto falar e escrever ao mesmo tempo não é bom, não é muito bom. Empatia e inteligência emocional são fundamentais para que nós possamos ser melhores e ter melhores resultados junto dos alunos. Portanto, aqui é importante compreendê-los, compreender reações, compreender as nossas reações, compreender como é que podemos lidar em determinadas situações. Esta empatia, esta inteligência emocional é algo de muito importante. E se nós não nos conseguimos impulsionar, não conseguimos melhorar, não conseguimos sequer refletir sobre esta situação, então há aqui alguma coisa que está mal e dificilmente nós poderemos ser melhores naquilo que fazemos, podemos ser bons professores, bons amigos destes alunos, bons educadores, bons influenciadores no sentido positivo, se nós não tivermos este agregar de competências que é fundamental. E então, naquela palestra que eu vou dar, que é um webinar ao vivo, vou trabalhar e abordar um pouco estas áreas que aqui estão, porque sem estas áreas a tecnologia de nada serve, porque nós podemos fazer o pino, aprender dezenas de ferramentas, mas se nós não temos depois tudo isto agregado, então dificilmente nós não vamos ser muito bons formadores ou professores, ou se quer ensinar, seja aquilo que for, ou ajudar a aprender junto dos nossos alunos. Então isto acho que é algo de muito importante, algo que devemos trabalhar. Não sei qual é a vossa opinião, mas se quiserem podem ir colocando aí nos comentários, porque eu acho que é importante esta área e nós devemos refletir sobre elas, porque muitas vezes tudo passa a correr na escola e nós não temos tempo, ou muito tempo, para pensar nisto. Pensamos muito nos obstáculos, nos problemas, em coisas que nós não conseguimos resolver, mas isto que aqui está, estas 4 áreas que aqui estão, são coisas que nós podemos dominar, nós podemos alterar, nós podemos decidir se queremos estar bem ou se queremos estar mal. E aí é tudo uma questão de decisões. E às vezes as decisões são disruptivas. E se isso for o caminho para que nós possamos ter mais sucesso e maior felicidade e melhor saúde, então que o façamos e que tenhamos coragem de o fazer. Estar no NI é difícil e acho que é fundamental nós termos esta perspectiva ou, pelo menos, nós pensarmos sobre isto que aqui está. Portanto, acho que é tudo muito interessante pensar para além da tecnologia. Portanto, competências digitais podem ser muito interessantes, a capacitação digital pode ser muito boa, mas depois o nosso trabalho no local é que vai fazer a diferença. Independentemente, e volto a referir, porque eu considero que existem muitos obstáculos, muitos problemas na escola, mas nós podemos fazer a diferença, não tenho dúvidas nenhumas. Ok? Vou vendo aqui alguns comentários, estou a ver aqui, por exemplo, o Ulisses que diz que esta questão da inteligência emocional é muito importante para a nossa atividade docente, sem dúvida. Esta inteligência emocional é o que faz toda a diferença, não só na nossa área docente, em toda a nossa vida. Nós devemos perceber como é que são as nossas reações, como é que reagimos mal, o que é que nos faz mal em termos de reação, para podermos atuar de forma inteligente junto daquilo que são as reações dos outros. E é por aí também que nós devemos trabalhar junto dos nossos alunos. Acho que isto é fundamental e ultrapassa, sem dúvida, aquilo que é a tecnologia. Muito bem, o Luís continua aqui a interagir. Exatamente, estas emoções fazem toda a diferença e nós saber controlá-las, saber trabalhar com elas, acho que é algo de muito interessante. E depois vem o resto, vem a nossa competência científica, vem a nossa criatividade, vem a nossa aprendizagem, vem o digital, vem o nós podermos ajudar os nossos alunos a serem melhores na utilização do digital, a serem futuros profissionais que entendem aquilo que se passa no online, e nós devemos ajudar neste percurso. Então, era uma breve introdução que eu queria fazer aqui, porque acho que é fundamental e vem ao encontro daquilo que vai ser este webinar junto dos professores, de todos os professores do agrupamento de escolas Luísa Todi em Setúbal. Muito bem, então já vamos estando aqui mais algumas pessoas. Viva a todos aqueles que foram chegando entretanto. Estamos aqui a fazer só uma introdução, que eu acho que é também muito importante. Vou só parar aqui a partilha para voltar aqui esta parte para falar um pouco convosco, voltar a dizer que já estou a organizar, e vou partilhar convosco o link para as inscrições da 4ª Masterclass. Ora, 4ª Masterclass, ainda não estão a ver nada, mas a 4ª Masterclass é um evento que eu vou realizar online no final de fevereiro. Portanto, eu já estou a abrir as inscrições, estou ainda numa fase inicial de tentar perceber exatamente aquilo que será mais interessante poder trabalhar. Vou colocar aqui o link das inscrições para alguém que esteja interessado. Eu também vou deixar depois nos comentários. É um espaço de trabalho onde eu vou partilhar muitos conteúdos, onde vou criar aqui uma dinâmica de trazer o que é mais importante para as pessoas e as dúvidas que as pessoas mais têm
para poder ajudá-los a resolver essas dúvidas e por isso mesmo, na escolha dos temas que eu vou trabalhar nesta Masterclass, pela primeira vez eu estou aqui a fazer um levantamento. E na escolha dos temas eu tenho também aqui um link, se alguém quiser colaborar. Algumas pessoas provavelmente já colaboraram porque receberam este e-mail, outros talvez não, mas todos aqueles que vejam e assistam a esta transmissão possam colaborar na escolha, porque ao fim e ao cabo esta escolha democrática daquilo que são as problemáticas mais importantes na escola ao nível do digital é um passo em frente para que eu depois possa organizar uma semana de trabalho diferente, muito intensa e trazendo aquilo que as pessoas mais querem saber. E então é por aqui que que eu vou tentando ligar esta quarta Masterclass, que estará associada naturalmente a um programa que eu estou a elaborar, também em conjunto com outros professores, para ter aqui um percurso de aprendizagem muito efetivo, muito assertivo, para que as pessoas não percam muito tempo a fazer coisas que não sabem fazer. Ou seja, vamos trazer aqui uma série de temáticas e áreas em que as pessoas têm algumas dificuldades, que se fizerem de forma autónoma demorarão muito tempo, mas eu vou trazer aqui um programa onde vou trazer tudo isto. E como já vos disse, há aqui duas áreas, uma área que é a área das minhas redes sociais, do meu blog, e a área mais privada que está associada a programas, a cursos, onde eu também tenho esta dinâmica. Portanto, esta parte da quarta Masterclass é importante. E, por último, dizer-vos que estou a realizar a última série de webinars sobre visitas virtuais em direto e ontem realizei a primeira edição com algumas pessoas presentes e que alguns deles já estão a ver a gravação, mas hoje às 21 e hoje, dia 3 de fevereiro, que é o dia em que está a ser transmitida esta live, às 21 horas, dia 3 de fevereiro, vou realizar mais uma sessão única, e amanhã às 18 horas o último webinar sobre visitas virtuais neste formato que eu estou a fazer desde dezembro, onde vou aqui apresentar uma ferramenta diferente, com algumas ligações àquilo que é realidade virtual, realidade aumentada, uma mistura de um pouco disto, na possibilidade de criar visitas virtuais utilizando algumas aplicações. Então, se alguém estiver interessado, eu tenho aqui o link também para inscrição, se estiverem interessados em participar. Portanto, é importante depois salientar, 3 de fevereiro é hoje, a dia da transmissão, às 21, amanhã 4 de fevereiro, 18 horas, todos os que virem esta gravação posteriormente não vão ter acesso a este webinar, como é óbvio. Mas, não tendo acesso, eu depois estou a estruturar algo que seja mais autónomo, mais automatizado, porque vou reparando que as pessoas têm dificuldade em agilizar e coincidir alguns horários com aquilo que é proposta, ou se há votação é difícil que exista conciliação de horários, é muito difícil. Então, aquilo que eu estou a pensar é criar uma forma de ter este webinar criado, mas que qualquer um possa assistir quando quiser, quando lhe apetecer, onde quiser, à sua vontade e no seu ritmo, sem qualquer problema. E isto eu estou a preparar também para que possivelmente isto seja publicado durante ainda do mês de fevereiro. Mas em direto, com interação direta, será hoje e amanhã o último formato. Pelo menos por enquanto, ok? Vamos então agora passar para aquilo que é o tema de hoje, que acho que é importante. Voltar a dizer-vos que podem fazer o gostei no vídeo, é importante aqui para o algoritmo do YouTube, dizer-vos que se estão a gostar de alguns dos temas que eu estou aqui a trabalhar, que façam chegar a outras pessoas, para vos dizer, em termos de seguidores que estão aqui no canal, nem todos são professores, mas provavelmente são muitos professores, mas uma quantidade muito reduzida comparativamente com o geral. Dizer-vos, por exemplo, que o vídeo da semana passada, o live da semana passada, já está quase a atingir as 500 visualizações, ou seja, mais ou menos 500 professores, será uma percentagem de 0,05 daquilo que é o total, portanto é muito pouco. Portanto, conto com a vossa ajuda para partilhar estes eventos, esta formação que eu aqui vou trabalhando, isto se acharem que é conveniente ou que é interessante, mas se puderem, vão partilhando com outros para que outros também possam ter acesso a estes conteúdos, se vocês acharem que eles são importantes, ok? Façam gosto, subscrevam o canal, lá o sininho permite fazer ali a parte das notificações que eu acho que são muito importantes e, por isso mesmo, vamos continuar agora para apresentar nesta segunda parte a lógica da apresentação. Portanto, vamos dividir isto aqui, deixem-me só partilhar aqui o ecrã. Ok, aqui outra vez, já está cá. A primeira parte, a parte 1 será
a lógica dos websites, entendermos aqui um pouco daquilo que é a lógica e a aplicabilidade e como é que nós podemos explorar esta ferramenta em contexto escolar, em contexto junto dos nossos alunos principalmente. Numa segunda parte vou mostrar as 6 ferramentas que eu aqui fiz em termos de levantamento, dentro daquilo que eu acho que são dinâmicas de qualidade e com, na maior parte delas, grandes ferramentas na versão gratuita. Okay? E na parte 3 vamos explorar uma das ferramentas. Eu já digo qual é delas. Para mim, explorar uma ferramenta e mostrar-vos um pouco mais ao pormenor essa ferramenta. Não poderemos trabalhar naturalmente as 6 ferramentas aqui neste espaço, porque seria aqui muito maçador. Eu tentarei ser o mais breve possível para que não estrague também aqui o vosso dia e não vos ocupe muito tempo nesta formação. Portanto, 3 partes: lógica, ferramentas e depois explorar de forma superficial, porque só pode ser assim, uma dessas ferramentas, que é aquela que eu acho que é a mais poderosa em termos gratuitos, porque é totalmente gratuita. E isso aí acho que é muito importante, principalmente naquilo que é o trabalho com as escolas, ok? Não sei se alguém quer colocar alguma questão inicial, algo de introdução, alguma pergunta, alguma dúvida nesta parte introdutória. Se não, eu vou passar então para aqui a parte introdutória de abordarmos aqui um pouco daquilo que é este tema que eu vos trago aqui hoje, ok? Então, a todos aqui os presentes, a primeira pergunta que se coloca aqui, e às vezes quando nós pedimos a definição, existem algumas dúvidas em relação àquilo que será um website, e explicar o que é um website, às vezes para algumas pessoas causa alguma dificuldade. E às vezes existe também a confusão entre aquilo que é um site e um blog, e também porque a maior parte dos blogs, na sua lógica inicial, seria um diário de bordo, mais ou menos, ou seja, em que a organização dos conteúdos será sempre de forma cronológica. O que é certo é que a maior parte dos blogs atuais funciona com as suas templates, com as suas ferramentas, quase como se fosse um website. Portanto, às vezes confunde-se um pouco aquilo que é um blog com aquilo que é um website, mas há algumas características que o diferenciam. Para começar e para iniciar, o blog funciona com artigos, preferencialmente. Os sites funcionam com páginas. Apesar de poder haver semelhanças no seu conteúdo, a lógica de um e do outro é ligeiramente diferente. E isto é o que nós vamos falar aqui hoje nesta ferramenta de criar websites e o que é que são os websites. Então, para começar, um website o website é web mais site, ou seja, é um espaço online, é um sítio na internet. Se traduzirmos o site é o sítio e é um local na internet, é um espaço online. Então, quando nós falamos em websites, falamos em algo que tem páginas, conteúdo de páginas, ou um conjunto de páginas que tem conteúdos que nós consultamos. Então, estas páginas ou conteúdos de páginas ou conjuntos de páginas são os locais que nós visitamos para consultar informação. E este tipo de conteúdo está associado naturalmente ao conteúdo multimédia, que engloba o texto, a imagem, o vídeo e o som. E a combinação de tudo isto traz a possibilidade de termos aqui ferramenta com grande potencialidade em termos de conteúdos que nós podemos utilizar, partilhar ou criar. E, para além disso, para além destes conteúdos, os websites funcionam naturalmente com as ligações internas dentro do próprio site e as ligações externas para fora do site. Então, se nós temos um site que é nosso, onde temos vários temas que trabalhamos, vários assuntos, várias categorias, nós podemos interligar estas categorias através das ligações, dos links, e se quisermos também partilhar conteúdos externos, fazemos os links, as ligações, a outras páginas que têm outros conteúdos. Então, essa é a ligação externa. Quando falamos de um website, temos que falar obrigatoriamente de um endereço, porque este website, este sítio, está localizado online, algures. Então, temos que saber que um website tem um endereço e este endereço tem características próprias. Isto aqui é um pouco técnico, mas é importante perceber-se, porque tem que ter um protocolo onde está alojado o site, a rede na qual ela é criada, o domínio que nós estamos a utilizar, que é o nome do website, e a extensão que corresponde a um formato de website, ou a associação a uma área do conhecimento, ou a associação a um país, por exemplo. Então, olhando aqui, por exemplo, para o caso do blog Educatec, nós temos aqui o HTTPS, que é o protocolo, e este é o protocolo que permite que
o hipertexto, as páginas com hipertexto funcionem. Este HTTPS, porque é com segurança, é o protocolo de comunicação. É a partir deste protocolo que é possível ler páginas, fazer cliques nos links, fazer a abertura dos documentos, é com este protocolo. Ou seja, é uma programação que existe para que possa haver a disponibilização dos conteúdos. Depois temos o WW, que é a rede World Wide Web, ou seja, o www é o World Wide Web, que é a rede de disponibilização de conteúdos online. E depois vem o importante do website, que é o domínio, que é o nome que nós escolhemos para o nosso website, e a extensão, que neste caso aqui é o .pt. Então, todos os websites, independentemente daquilo que é a plataforma onde ele é criado, têm um endereço, e este endereço está associado a estes dados que aqui estão. Neste caso, eu tenho um domínio educatec.pt, que é um domínio pago, não é um domínio gratuito, e por isso é que eu posso ajustar desta forma. Poderia também ajustar com o luisvarela.pt, luisvarela.com. Este é o domínio que eu estou a utilizar dentro do meu website. Naquilo que é o exemplo que eu aqui hoje vos vou trazer, e naquilo que é a maior parte daquilo que são as tarefas que nós podemos fazer com websites, não vamos trabalhar com domínios pagos, vamos trabalhar, ou tentar trabalhar, porque não existe essa possibilidade, com domínios gratuitos. E os domínios gratuitos normalmente têm que estar associados à plataforma que nos fornece. Ou seja, por exemplo, se eu criar um site na Wix, naturalmente que eu não vou, se eu quero utilizar a versão gratuita, eu não vou ter o endereço www.educatec.pt. Eu, quanto muito, terei www.educatec.wix.pt ou .com, ou então www.wix.com/educatec. O endereço está sempre associado à marca que disponibiliza. Portanto, nós não pagamos, mas temos ali publicidade à marca no endereço que nós estamos a utilizar de forma gratuita. Isto acaba por ser uma ferramenta que é utilizada por todos os fornecedores de sites gratuitos, que associa sempre o domínio à marca, e isto é importante que entendam. E por isso mesmo, em qualquer website que vocês vão criar, vão ter que ter um endereço, ok? Isto é importante e é introdutório, mas é fundamental. Depois, como funcionam os websites? Aqui há uma questão que nos transporta um pouco para aquilo que é a história e o porquê de existir este tipo de tecnologia. Inicialmente na internet, e há muitos anos atrás, os websites eram páginas estáticas, ou seja, eram páginas só com texto. Portanto, quem utilizou a internet nos anos 80, 70, 80 e quase no início dos anos 90, tinha páginas muito simples, muito estáticas, com informação. O conteúdo estava lá, o que acontece é que eram autênticos livros com informação, mas estática, não havia ligações, não havia interação. Os conteúdos eram conteúdos de qualidade e havia muita gente que já utilizava nesta altura os websites para consultar informação, mas eram pouco atrativos porque temos só texto. A consulta era muito difícil, naturalmente, porque tínhamos ali uma extensão enorme de texto, e demorada, porque não permitia consultas dentro do próprio website. Então isto era algo que estava na base da internet, dos websites, daquilo que era a disponibilização de informação na internet. Entretanto, surge aqui este senhor, o Tim Berners-Lee, que é um físico inglês. E este senhor, o que é que decidiu? Entendeu que havia algo de estranho na internet e havia algo que poderia ser melhorado com alguma diferenciação naquilo que era a disponibilização da informação online. Então ele é o inventor da World Wide Web. É ele que inventa a www, é ele que inventa aquilo que é a interação em websites. E ele desenvolve este conceito de hipertexto num primeiro projeto em 1980. Portanto, já na década de 80, ele percebeu que a dinâmica da internet, a dinâmica dos textos na internet, era muito simplificada, difícil e pouco atrativa. Então, o primeiro projeto de Tim Berners-Lee em relação ao hipertexto, atenção, o hipertexto está associado à hiperligação, hipertexto está associado a que um texto nos possa levar para um determinado local. Este hipertexto é a base da internet. Então, a primeira proposta que ele apresenta no CERN é em 1989, esta proposta de um protocolo de hipertexto que transforme as páginas web. E durante este tempo ele criou alguns padrões, dinamizou a programação de protocolos que permitiam as ligações entre as páginas e em 1991 ele consegue o primeiro website com links, 1991. Ou seja, há cerca de 30 anos é que surgiu o primeiro website interativo e com hipertexto. Portanto, nós
eu até tenho aqui o projeto é este que aqui está. Temos aqui o primeiro website com hiperligações. Neste caso aqui, existe a hiperligação utilizando os textos. Então, os websites conseguiram organizar, quase como se fosse um índice de conteúdos, as páginas que tinham muita informação e que assim, desta forma, poderiam estar mais facilmente consultáveis. O que é que isto quer dizer? Esta página que aqui está funciona como um índice e nós podemos fazer ligações a estas localizações. A alternativa anterior era ter toda a informação numa única página, portanto íamos ter aqui páginas e mais páginas de conteúdo. Aqui nós podemos aceder à informação que queremos. Esta é a grande vantagem da hiperligação, do hipertexto, e é assim que funciona para que nós tenhamos a internet como temos hoje em dia. Então, o Tim Berners-Lee está aqui na base daquilo que é o website e a tecnologia de websites hoje em dia. Posteriormente, 4 anos depois desta hiperligação, e porque a internet aqui começa a ganhar força, porque se torna mais dinâmica, mais interativa, mais simples, mais rápida. E aqui surge, em 1995, o primeiro sistema operativo multimédia da Microsoft, que é o Windows 95, traz aqui vantagens novas. Aqui houve alterações na forma como o sistema operativo é criado. Antes, o sistema operativo era muito pouco multimédia, funcionava muito na base de texto. Apesar de existirem já versões com algum gráfico, nada se comparava com o do 95, porque aqui integra-se o vídeo, o áudio, as imagens de uma forma muito forte. Então, o Windows 95 é a base, traz-nos imagens e vídeos, e como o sistema operativo permite esta dinâmica de imagens e de vídeo multimédia, então na internet começa a propagação de sites interativos multimédia. Então se isto é mais atrativo, se isto é mais simples de utilizar, então vamos utilizar os conteúdos interativos multimédia na internet. E aqui é quando se inicia a grande propagação da internet a partir de 1995. Em relação ao conteúdo dos websites, e esta contextualização histórica é importante porque a lógica dos websites, para que nós a possamos entender da melhor forma, temos que perceber de que forma é que isto tudo evoluiu e os conteúdos, como é que eles são colocados online, utilizando a tecnologia de criação de páginas. As páginas na internet têm conteúdos, têm hiperligações, naturalmente. Portanto, o que nós colocamos numa página web, numa página na internet, são conteúdos e hiperligações. De uma forma simples e não sendo isto totalmente correto, eu posso dizer, por exemplo, que quando vocês criam um fecheiro do Word, por exemplo, ou uma apresentação em PowerPoint, por exemplo, ou no Google Slides ou qualquer outra apresentação, estamos a criar um conjunto de conteúdos em diapositivos ou em páginas como se fosse o Word. E estamos a colocar lá informação. Podemos colocar textos, podemos colocar imagens, os vídeos funcionam na apresentação, mas não funcionam no processador de texto, mas nós estamos a criar conteúdos. As páginas na internet podem ser comparadas com este tipo de produto. Fazendo aqui a analogia em relação ao Word, cria fecheiros de processamento de texto, o folha de cálculo Excel cria folhas de cálculo, o criador de apresentações cria apresentações e existem aplicações que criam páginas web. Então temos aqui um produto onde podemos colocar conteúdos que não é tão diferente daquilo que é um documento no Word, um documento em PowerPoint, ou um documento no Excel, ou um documento em qualquer outra aplicação. Temos aqui uma aplicação que cria páginas web, cria estrutura de sites. E aqui é o mais básico de todos, é entender esta lógica que aqui está. E para além disto, para além de ter as páginas, e aqui é que começamos a entrar na parte mais conceptual daquilo que é o website, neste caso aqui nós precisamos de ter um servidor, precisamos de ter um local onde vamos colocar estas páginas para que elas possam ser vistas pelos outros. Ou seja, é o local onde são alojados os fecheiros do website. São várias páginas que permitem entre si a hiperligação, mas que têm que estar guardadas num servidor. E este servidor é o local, como se fosse um disco num computador com grande capacidade. Cada página é um fecheiro, mais as imagens e os vídeos e outros documentos. Portanto, temos aqui um conjunto de informações que está associado a cada uma destas páginas. E é isto que vai ser guardado no servidor. E este servidor vai funcionar como um disco de armazenamento que nós partilhamos com outras pessoas. A diferença é que em vez de vermos uma apresentação, ou em vez de vermos um documento de texto, ou em vez de vermos uma folha de cálculo, estamos a ver uma página web. Então, em termos de lógica, o alojamento no servidor é colocarmos o nosso site num sítio e todos os outros podem ver e interagir. Então, esta é a parte do servidor que é importante entender e que é um pouco diferente de outras formas de partilha. Aqui, é também importante dizer que
Os endereços de cada site são únicos no mundo, são quase como se fossem o cartão de identificação de um espaço online. Então este identificador de site é o IP, cada servidor tem um IP e este IP é transformado no nome de um site. Por exemplo, aqui um dos IPs da Google, do motor de busca, é o 172.217.5.99, por exemplo, da Educatec é o 185.11.164.154. Isto são formas de identificar as páginas, os websites, de forma única. E isto é importante não é para memorizar nem para perceber totalmente, mas estes números são os identificadores, são os códigos, são aquilo que identifica de forma única. O que é que acontece? E eu vou colocar-me aqui ao lado para podermos ver tudo. Se eu quisesse aceder ao meu site e tivesse que estar sempre a colocar este IP que aqui está, este número que aqui está, ele não era muito fácil. Então, o que acontece é que nesta lógica de simplificação online, houve um protocolo que nós utilizamos bastante, que é o DNS, que associa o nome de um domínio a um IP. Portanto, este DNS é um protocolo que os sistemas operativos e os browsers estão instalados, que permitem nomes amigáveis aos websites, muito mais fáceis, muito mais humanos, para que as pessoas percebam que quando querem ir à Educatec vão utilizar aquele endereço, quando querem ir ao Jornal do Público vão a um determinado endereço, são domínios simplificados e amigos de quem está a utilizar. Portanto, eu dizer que o www.educatec é a mesma coisa que ter um IP. Não vai haver nenhum website online que tenha ou este mesmo nome ou este mesmo IP. São únicos em toda a rede internet, ok? Esta lógica é importante para percebermos aqui de que é que estamos a falar. E estamos a falar de domínios, de páginas, de servidores. E temos que perceber pelo menos o que é que isto é. E acho que isto é importantíssimo também ter. Agora, quando nós passamos para a outra área, que é a nossa área mais específica, a nossa área ao nível das escolas, trabalho com os alunos, a pergunta que se coloca é esta: utilizar websites, porquê e para quê? Nós temos que perceber qual é a finalidade, temos que perceber como é que podemos utilizar, temos que perceber qual é a vantagem que nós podemos tirar destes websites. E há muitas pessoas, mas mesmo muitas, que nunca pensaram nisto ou nunca olharam para o website como uma ferramenta interessante para ser utilizada com os nossos alunos. E isto acho que também é importante esclarecer. Dizer-vos que se é obrigatório utilizar, não, claro que não, naturalmente que não, como qualquer outra ferramenta que nós possamos utilizar ou conhecer online. Nenhuma delas é obrigatória, mas devemos conhecer as suas potencialidades para que em algum momento a possamos utilizar no nosso trabalho. Dizer-vos ou esclarecer se é útil ou não, aqui depende da necessidade e, como em qualquer outra área, depende daquilo que nós queremos fazer. Ainda ontem no webinar das visitas virtuais, apesar de ser uma tecnologia muito interessante, a pergunta que se coloca sempre é se as pessoas têm que as utilizar, e há casos em que aquilo pode ser espetacular do ponto de vista da aproximação ao aluno, da imersão num conteúdo, e há outros em que aquilo não se aplica. E naturalmente que nós, quando criamos e utilizamos os recursos digitais, devemos pensar neles para que eles nos sejam úteis. Não devemos utilizar só porque sim, devemos utilizar com finalidade, com uma necessidade, com impacto e com, principalmente, aprendizagens, que isso é o mais importante, ok? Criar sites é simples, nada disto é simples, depende daquilo que são as competências de cada um. Dizer que é simples é porque eu sei que, explicando o que é que temos que fazer, é simples. A tal lógica de todos sabemos que é simples fazer uma maratona, sabemos que é um passo a seguir ao outro, mas fazê-la não é fácil e, portanto, aí exige algum trabalho, exige dedicação, exige algum tempo de estruturação, de criação, que é necessária para qualquer tipo de recurso. Naturalmente, e volto sempre a referir este ponto, porque muitas vezes parece que estamos sempre isolados, parece que não temos outras pessoas com quem trabalhar. O digital trouxe-nos uma grande vantagem, que é a possibilidade de trabalho colaborativo de forma simples. Nós podemos trabalhar em pequenas comunidades, nós podemos juntar outros professores que estão motivados como nós a fazer trabalho e a produzir trabalho de forma colaborativa. Não temos que estar sempre a trabalhar sozinhos. E a pergunta às vezes coloca-se é, ok, mas na escola eu já trabalho com o grupo, nem sempre funciona bem, as pessoas, uns não acreditam naquilo que estamos a fazer, e por isso mesmo aqui a criação de dinâmicas de mais ou menos se identificarem com a mesma linguagem e com aquilo que queremos fazer, às vezes é muito mais fácil trabalhar colaborativamente
com outras pessoas que estão motivadas para o mesmo tipo de tarefa. E aí, se tivermos uma dinâmica de comunidade de 10 a 15 pessoas, provavelmente vamos ter ali muito produto criado de forma simples e colaborativa entre todos e muito mais facilmente sem ter tanto trabalho. E aqui nos websites é a mesma coisa. Sugestões para aquilo que poderão ser as utilizações. Naturalmente, ao nível do trabalho colaborativo, os websites poderão ter aqui um papel importante. Ao nível dos portfólios, também poderão ter um papel importante. Perceberem que a criação de um website não é imediata, o website não fica criado de um momento para o outro. Todos os websites são uma criação progressiva. Ele é feito, é construído ao longo do tempo, sem qualquer tipo de pressa. Hoje, colocamos um conteúdo, daqui a 10 dias, daqui a um mês, colocamos outro conteúdo e o website vai-se criando assim desta forma. Dizer-vos, por exemplo, que o meu blog website começou sem nenhum artigo, hoje em dia já tem mais de 150 artigos. Ou seja, ao longo dos tempos, ele vai-se criando e vai ganhando forma e isto é feito de forma progressiva. A construção é sempre feita passo a passo. Não há aqui nada que seja imediato, nem que seja um estalar de dedos e está feito. Isto é sempre passo a passo. E por isso devemos entender esta ferramenta como uma ferramenta de evolução ao longo do tempo. E nada disto fica, como é óbvio, construído no imediato. Outras questões importantes nós podemos utilizar os websites de diversas formas. Uma pode ser ao nível do uso profissional individual, ou seja, eu, enquanto professor, como é que posso tirar rentabilidade do website? E aqui nós podemos ter a nossa, em termos de sugestão ou de ideias ou daquilo que poderá ser alguma possibilidade. Podemos ter o website como uma página pessoal, a página do professor, e esta página é uma página pessoal que eu posso utilizar. Pode ser um portfólio pessoal para evidências ao nível da avaliação. Muitas vezes nós temos dificuldade em juntar, agregar tudo aquilo que vamos fazendo ao longo do tempo. Se ganharmos dinâmicas de publicação, nós podemos no nosso website ir publicando tudo aquilo que vamos fazendo ao longo de um ciclo de avaliação e aquele passa a ser um portfólio pessoal em termos de atividades. E isto é ganhar tempo no momento de uma avaliação, ter aqui um espaço de agregação de conteúdos muito interessante para quem vai consultar aquilo que nós estivemos a fazer. Portanto, temos aqui o portfólio. Pode ser um espaço de armazenamento organizado, portanto, nós podemos ter a nossa LMS, a nossa plataforma de apoio à aprendizagem, como o Moodle que é muito completo e se calhar aí o Moodle substitui-se ao website, mas a Classroom, quando é muito extensa, torna-se confusa, pouco organizada, o Teams igual, o Edmodo ainda mais porque funciona com um feed, mas os websites permitem organizar conteúdos de forma muito, muito mais evidente do que outros espaços. Portanto, pode ser um espaço de armazenamento de fichas de trabalho, de ideias, de conteúdos, de vídeos, de outras ligações, conteúdos que nós podemos organizar. Pode ser um bookmarking manual, ou seja, um espaço onde nós, imaginem que vocês estão a trabalhar numa determinada área disciplinar e querem ter uma listagem de websites que são importantes no âmbito das temáticas que vocês estão a trabalhar com os vossos alunos, podem criar no vosso website uma estrutura de ligações, de vídeos, de alguns documentos, de algumas apresentações, de tudo aquilo que vocês quiserem de forma organizada e funcionando aqui como um bookmarking que é criado de forma manual. É também, como é óbvio, e como eu tenho também vindo a falar, um ótimo espaço de partilha, ou pode ser um ótimo espaço de partilha, e aqui são ideias, atenção, não tenho como objetivo que vocês misturem tudo isto que aqui está, porque são coisas diferentes e deve haver aqui algum critério naquilo que são as publicações que nós fazemos. Mas, quando eu falo na parte da partilha, algumas pessoas questionam-se, mas como é que eu posso partilhar as coisas com os outros? Então, podem ter o vosso blog, podem ter o vosso website, podem ter o vosso canal do YouTube e são espaços onde vocês vão partilhar informações com os outros. Isto dentro daquela lógica importantíssima de que a partilha é bidirecional e nós devemos também ter o nosso papel ativo na partilha e mostrar aos outros aquilo que nós fazemos, partilhar com os outros aquilo que nós fazemos para que eles possam reutilizá-los, tal como nós reutilizamos outras partilhas de outros colegas que vão estando aí a nível mundial, seja de Portugal, seja do Brasil, seja de Angola, Moçambique, Timor, Macau, etc, etc. Portanto, temos aqui muitas possibilidades de partilhar. Então, este uso profissional individual, acho que é uma das formas de rentabilizar os websites enquanto ferramenta para professores, ok? Então, esta é uma das áreas. A segunda, e como já tinham visto aqui a introdução, é de que forma é que nós podemos fazer o uso profissional juntamente com os alunos ou com a escola.
o website poderá ter aqui um papel importante nesta ligação com os alunos, como é óbvio. Seja com os websites, seja com qualquer outra ferramenta. Quando falamos destas ferramentas, falamos quase sempre naquilo que é o ponto de vista do professor, enquanto utilizador daquela ferramenta, rentabilizar aquela ferramenta, mas também como uma ferramenta que poderá ser útil para que os alunos desenvolvam competências, para que consigam produzir. E todas estas competências, como eu já referi noutros eventos, não estão exclusivamente dependentes dos professores de TIC. Estas competências são transversais e cada vez mais cada um de nós vai tendo um papel importante de ir semeando algumas destas competências digitais. E não tem que ser a toda a hora, não tem que ser sempre, nem tem que ser nunca. Ou seja, pontualmente nós podemos ir ajudando os nossos alunos a desenvolver algumas competências digitais. E na competência digital de criação de websites, nós podemos também rentabilizá-los com os nossos alunos. E de que forma é que nós podemos fazê-lo? Pode haver aqui a possibilidade de criar uma página de atividades ou de eventos na escola. Portanto, quando acontece um evento ou uma atividade qualquer, nós podemos criar o website deste evento ou desta atividade e onde é divulgado o programa, onde são divulgadas alguns dos conteúdos, se for com palestras, com algumas apresentações daquelas palestras, com ligações, com inscrições, com partilhas, com fotografias, com vídeos, com aquilo que nós quisermos. É a página da atividade X e é ali que são colocados os materiais. Isto pode ser trabalhado conjuntamente com os alunos. Se nós tivermos alunos, publicadores e construtores do website, nós podemos realizar nesta dinâmica um trabalho colaborativo com os nossos alunos. E para isso eles precisam de saber como é que as páginas se criam. Pode ser uma página do professor, aqui para trabalho com as turmas e com as disciplinas, e aqui poderemos trabalhar com as várias áreas disciplinares ou com as turmas, e onde vamos disponibilizando os materiais. Há muitos professores que têm páginas online e onde vão partilhando estes conteúdos, e por isso pode ser utilizada desta forma. Enquanto ferramenta de portfólio, poderá ser muito interessante de ser um portfólio de trabalhos dos alunos. Por exemplo, nós temos uma determinada tarefa e é ali que nós vamos publicando os trabalhos dos nossos alunos, conjuntamente com eles que estamos a trabalhar, mas pode ser aqui rentabilizado desta forma, com alguns exemplos de trabalhos dos alunos que nós podemos aqui partilhar. Enquanto enunciado de tarefas, o website poderá ser num dos formatos que é muito habitual ao nível dos websites, que é as webquests. Nós temos ali páginas com tarefas diferenciadas e através do website nós podemos criar aqui uma dinâmica onde os alunos vão seguir um percurso, vão fazer e realizar várias tarefas e o website acaba por ser o fio condutor, o enunciado de cada uma dessas tarefas. Já houve principalmente na década de 90, 2000, muita formação nesta área das webquests, mas elas continuam a ter aqui um peso interessante, até porque se elas forem bem preparadas podem ter aqui dinâmicas muito ativas do ponto de vista do aluno. Então temos aqui alguns exemplos de como nós podemos utilizar os websites no uso profissional e individual, no uso profissional com alunos ou com a escola. Existem muitas outras opções, eu estou só aqui a elencar algumas das possibilidades, mas quando nós pensamos em ferramentas, devemos sempre olhar para aquilo que podemos fazer com elas. Às vezes, e em muitos tutoriais e muitas apresentações que eu vou vendo sobre as ferramentas, normalmente existe sempre uma maior preocupação com aquilo que é a técnica de utilizar a ferramenta. Existe pouco cuidado, pouco interesse, pouca divulgação naquilo que é a aplicabilidade das ferramentas no nosso uso profissional. E por isso mesmo acho que é interessante também entrar por esta fase quando falamos de competências digitais. Por último, e acho que é muito importante, ok, nós podemos utilizar para nós individualmente, podemos trabalhar com os alunos, com os websites, mas os alunos também poderão rentabilizar ao nível académico a utilização dos websites. E de que forma? O portfólio digital do aluno é uma das possibilidades da criação de websites. Nós podemos criar portfólios digitais de uma forma extremamente simples utilizando websites e daqui a pouco já vão ver isso nos exemplos que eu vos vou mostrar em termos de modelos de apresentação. Portfólio digital é uma das formas. Apresentação de temas ou de trabalhos estruturado em website. Eu gosto muito de tocar neste ponto, que acho que é sempre muito evidente daquilo que é a tendência habitual ao longo de muitos anos enquanto professor bibliotecário no trabalho e na tarefa de apoiar alunos que estão a fazer trabalhos na biblioteca, pelo menos antes da pandemia. Agora tem sido muito mais tranquilo, mas nesta tarefa de realizar trabalhos, tendencialmente
e se calhar eu arrisco-me a dizer, sem ter dados estatísticos, que 90% dos produtos a criar num trabalho de investigação, quando os professores enviam alunos para a biblioteca, é um relatório no Word ou uma apresentação em PowerPoint. Portanto, a grande maioria termina nestes produtos. É muito habitual. E podem-me dizer aquilo que quiserem, mas é tão habitual que isto culmine ou no processador de texto ou na apresentação. E há várias formas de apresentar conteúdo. O website é também uma forma de apresentar conteúdo. E para criar um website, o aluno desenvolve outras competências. Tem que ser sempre com um website? Não, mas pode ser diversificado. E pode haver um trabalho ou um tema que é apresentado e estruturado no website, podem haver outros que não são. E isto acho que é importante também trabalhar. Eles podem ser os criadores das atividades ou eventos de alunos onde dinamizam com o website. Podemos criar, por exemplo, com eles ou eles a criar de forma autónoma um site de uma visita de estudo, ou seja, temos ali uma dinâmica de trabalho dos alunos na dinâmica de criação de um site sobre uma visita de estudo, onde poderá estar o guião da visita de estudo, onde poderão estar alguns dos percursos, onde poderá ser feito o registro fotográfico multimédia de imagens, vídeos dessa visita e onde pode ser feita a avaliação daquilo que foi a visita de estudo. Portanto, nós podemos passar para os alunos esta tarefa de criar um website sobre aquele espaço, sobre aquela visita que ali está. E poderão ter o site da turma, e em alguns casos isto acaba por ser muito interessante, há algumas turmas que o têm, mas pode ser o espaço onde tudo o que acontece na turma fica ali divulgado. Naturalmente, com toda a proteção daquilo que tem a ver com os dados pessoais e as fotografias, mas daquilo que são as atividades dinâmicas, produtos, trabalhos, pode haver aqui um site da turma e que pode ser criado. Portanto, são só algumas ideias daquilo que poderá ser a rentabilização dos websites, porque acho que falar só dos websites, se eu entrasse diretamente para aquilo que são os websites, provavelmente não seria tão rico em termos de informação aquilo que vos ia trazer aqui neste espaço. Portanto, esta é a introdução que eu vos queria trazer. Fico à espera de algum comentário, alguma dúvida que tenha surgido agora neste espaço e naquilo que fui aqui apresentando. A primeira parte deste live já está concluída. Esta introdução, esta contextualização, acho que é muito importante de trabalhar, até porque é o ponto de partida para que nós agora consigamos perceber melhor aquilo que vamos fazer quando criamos um website. Muito bem. Ok. Aqui. Perdão. Só aqui hidratar-me, porque acaba por ser muito tempo seguido em constância a falar. Ok. Aqui a Graça Nunes diz que é muito útil, ok. Interessante e profícua a sessão, aqui a Graça, ok, obrigado, muito bem, muito útil. Não sei se tem alguma dúvida, ou se já tinham, a pergunta que eu posso colocar é que se já tinham pensado nesta questão dos websites dentro desta perspectiva que eu aqui vos trouxe. Porque provavelmente, daquilo que eu vou percebendo, não é uma área que as pessoas conheçam muito, não é um tipo de produto que se utilize muito, muitas pessoas desconhecem e não utilizam porque desconhecem, mas se calhar poderá ser mais uma ferramenta dentro daquilo que são as categorias que nós organizamos. E isto também é importante, que nós devemos ter a nossa lista de ferramentas, devemos organizar a nossa lista daquilo que utilizamos, daquilo que queremos aprender, daquilo que gostaríamos de utilizar, e os websites são uma categoria. Existe uma categoria de aplicações associada aos websites. E eles, nos casos, poderão ter alguma rentabilidade, poderão fazer algum sentido, noutras nem por isso, e provavelmente não serão utilizáveis dentro daquele espaço que ali estão. Ok. Aqui a Graça diz que consolidou alguns conhecimentos e aprendeu alguns, pois desconhecia muitos dos aspectos. Mas eu acho que eles são importantes para que se consiga entender efetivamente aquilo que é a lógica dos websites e como é que eles podem ser utilizados. E nós deparamos com empresas, com marcas que têm websites e por isso mesmo, depois temos as escolas que têm websites, temos professores que têm websites e isso acho que pode ser rentabilizado por cada um de nós, se nós tivermos a perspectiva, porque às vezes o difícil é nós olharmos para um website de um professor e chegamos lá e vemos lá tudo e mais alguma coisa. E ficamos um pouco assustados e assoberbados de dizer assim, fogo, eu nunca vou conseguir ter um site deste tamanho. Mas esquecemos que aquele site foi começado a criar há 5, há 10 anos atrás. Portanto,
a evolução ao longo do tempo é que vai gerar um conteúdo massivo e de grande qualidade. Não é de um momento para o outro que nós colocamos lá tudo. Isso é importantíssimo e por isso acho que devemos pensar nos websites de uma forma diferente, principalmente dentro daquilo que é uma ferramenta para nós enquanto trabalho. Deixa-me só ver aqui. Paula Carriço, fiz há pouco tempo um site e fiquei viciada. Utilizei para criar um repositório digital para o agrupamento. Ok, uma funcionalidade que eu aqui não coloquei, mas sim, naturalmente que enquanto repositório poderá ser organizado por áreas disciplinares, por temas, por categorias, organizado da forma que nós entendemos para depois partilhar essa informação. Já agora, Paula, qual foi a ferramenta que utilizou para criar? Para ver se é alguma das que eu vou trazer aqui hoje. Depois, aqui a Rosa diz que deve ser uma ótima ferramenta, ok. E a Ana Garcia, nunca pensei no website nesta perspectiva, está a achar muito interessante, ok. A Rosa começou a fazer um para comunicar com os pais. Enquanto ferramenta, ela é uma comunicação provavelmente mais unidirecional, acaba por ser mais unidirecional, a não ser que nós depois utilizemos algumas ferramentas que nos ajudem a criar aqui a dinâmica de interação, porque na comunicação deve haver aqui a bidirecionalidade e por isso mesmo nós devemos de alguma forma ter a possibilidade de enviar informações e de receber informações. E neste caso, todos os blogs estão preparados para o efeito de comentário e aí acaba por ser uma mais-valia. Pode ser, se calhar, uma ferramenta diferente e mais interessante ao nível dos comentários. Mas muitos dos websites e das ferramentas também permitem esta interação. Mas sim, pode ser um bom espaço de comunicação com os pais, até de divulgar atividades, etc. Muito interessante. O Ulisses pode ser importante no âmbito do SPAD das escolas, sim, sem dúvida. Pode ser uma forma de divulgar informações. E a Paula Carriço, Google Sites, que é uma ferramenta totalmente gratuita. Sim, é exatamente esta ferramenta que eu vou trazer no aprofundamento, principalmente pelas vantagens que ela oferece em termos de gratuitidade, sem haver aqui nenhum tipo de ligação a contas premium e podermos fazer tudo de uma forma relativamente simples, principalmente porque os professores não são não têm competências muito afinadas ao nível do design digital, do design gráfico. O website criado pelo Google Sites acaba por ser mais simples na organização e acaba por ser muito interessante. A Rosa coloca divulgar projetos. Ok, em termos de comunicação desse género, sim, acaba por ser divulgar informação quase ao jeito de como se fosse um jornal do agrupamento. Nesse caso aqui será um jornal ou uma forma de comunicar informações da turma. Acho que me parece muito bem e os websites naturalmente têm grande potencialidade nessa área. Portanto, estamos aqui a iniciar. Vou agora passar para a segunda parte, que é a fase de mostrar-vos algumas ferramentas que podem fazer este serviço, podem fazer este tipo de produtos. E é aqui que vou partilhar convosco. Deixem-me só abrir aqui as várias ferramentas e entrar aqui dentro de uma lógica que eu acho que é importante. Deixem-me só ver se eu tenho aqui estas fases que são extremamente importantes. Normalmente, e eu vou aqui colocar aquilo que são os vários passos, ok, partilhar aqui o ecrã, não, aquilo não está partilhado, ok, aqui, ok, vou eliminar aqui esta parte, vou pôr o ecrã um bocadinho mais pequeno e vou aqui começar a eliminar esta parte aqui, ok. Há aqui uma lógica que é muito igual em quase todas as ferramentas e acho que isto é muito importante nós percebermos. Quando estamos a criar algo, neste caso aqui um website, temos vários passos para a criação e estes passos são quase sempre iguais na maior parte das ferramentas. Estes passos são muito iguais naquilo que é a dinâmica. Então, em primeiro lugar, temos que sempre fazer um registro na plataforma. Ou seja, se nós queremos criar um website, sabemos que vamos ter que estar registados numa determinada plataforma para fazer esse website. Então, temos que fazer este registro. Em algumas ferramentas, como é o caso do Google Sites, nós já estamos registados na plataforma com o nosso e-mail. Então, aí não necessitamos do registro, mas depois temos que começar a trabalhar. Em quase todas elas, depois de estar registados e quando criamos o website, vamos criar um website, vamos criar e vamos escolher normalmente um modelo. A maior parte das ferramentas de criação de websites funcionam muito dentro da lógica dos modelos, das templates,
que são formas de nos simplificarem a vida criando uma estrutura do website. E com este tipo de modelos nós ganhamos muito tempo, porque temos aqui a parte visual, a parte gráfica, depois só temos que trabalhar nos conteúdos. E depois, normalmente, depois de criar o modelo, temos que adicionar páginas. E aqui, muito à semelhança daquilo que são, muito à semelhança sem ser exatamente igual, é importante entender. Quando nós queremos uma apresentação, quando queremos adicionar conteúdos, vamos adicionar um diapositivo. Nesta estrutura do website, quando nós queremos adicionar conteúdo, vamos adicionar páginas web. Portanto, cada página web será associada a um tema e ela vai ser adicionada à medida que nós vamos adicionando informação ao website. Em quarto lugar, normalmente temos que personalizar o conteúdo. Ou seja, vamos adicionar textos, mas esses textos depois têm que ser personalizados, têm que ser formatados, temos que colocar as imagens no conteúdo. Ou seja, se nós estamos a criar uma página, temos que estruturar essa página para que ela apareça. Na maior parte dos casos destas ferramentas, nós podemos ter blocos de conteúdo onde vamos colocar ou uma imagem, ou um texto, ou um conjunto de imagens, ou uma galeria, ou um vídeo. Nós temos formas de escolher qual é o tipo de conteúdo que lá vamos colocar e vamos personalizando o conteúdo que nós queremos adicionar nestas ferramentas. Ao nível mais específico, e para quem quer utilizar os websites na internet com o objetivo de partilhas e de que chegue a mais gente, temos que gerir as configurações do SEO, que é o Search Engine Optimization, que são configurações mais avançadas, não obrigatório, ok? Não é obrigatório, mas é para entenderem que quando nós configuramos o SEO, este sistema de otimização de conteúdo, o que nós estamos a fazer são indicações para os motores de busca que quando as pessoas andam à procura de informação consigam chegar mais facilmente às nossas páginas. E se chegam mais facilmente às nossas páginas, vão ficar, de certeza, mais perto dos primeiros resultados. Portanto, isto tem a ver com os resultados e com a forma como vamos chegar nas pesquisas aos outros utilizadores. Então, aqui podemos ter esta forma de configurar o SEO para que possamos chegar a mais gente mais facilmente. E depois de ter tudo isto organizado, então podemos finalmente publicar e partilhar o website. Portanto, a lógica de estruturação do website anda muito à volta desta estrutura que aqui está. Naturalmente que, para adicionar páginas, nós temos que ter conteúdos. Estes conteúdos são o importante da página. É aqui que está o essencial da página, é nos conteúdos. São os conteúdos que nós disponibilizamos aos outros utilizadores nas nossas páginas. Mas temos estes 6 passos que são muito habituais de funcionar em qualquer website. E se nós tivermos a noção destes 6 passos, percebemos que quando entramos numa ferramenta, vamos ter que fazer isto. Vamos ter que registar, vamos ter que escolher o modelo, vamos ter que adicionar páginas, vamos ter que personalizar o conteúdo, vamos ter que publicar e partilhar. E esta é a lógica essencial para que nós consigamos movimentar-nos melhor dentro da criação de conteúdo online. Ok? Então, esta introdução era importante porque esta parte é fundamental para que nós possamos começar a trabalhar com os conteúdos. Então, deixem-me só agora partilhar aqui os 6 exemplos. Eu vou trazer tudo para aqui, para esta janelinha, ok? Então temos aqui a primeira ferramenta que eu vos trago, que é a ferramenta Modello. Modello é uma ferramenta de criação de websites, de sites de lojas online, de criação de vários tipos de aplicações e que nos disponibiliza versão gratuita para nós podermos trabalhar. Naturalmente que nesta versão gratuita nós temos algumas limitações de algumas das funcionalidades, mas no essencial nós conseguimos criar um website tranquilamente. Então, neste caso, nós teríamos que registar na ferramenta e depois, dentro da ferramenta, nós vamos ter os exemplos que são os templates dos websites que nós vamos poder criar. E temos aqui vários exemplos de estruturas que são utilizadas nesta plataforma. Então, se eu quiser, por exemplo, criar um website deste género, eu sei que vou ter algo parecido com este tipo de website que aqui está. Temos aqui mais exemplos e temos vários templates, vários tipos de modelo que nós podemos criar e reutilizar. E utilizando estas ferramentas, eu podia agora fazer o registro e entrar dentro do website, nós vamos utilizar um modelo. Se eu utilizasse este modelo que aqui está para começar a trabalhar, vou escolher este só porque sim, deixa-me só ver se está aqui a questão do blog do portfólio, tem aqui algumas ferramentas. Pronto, vou escolher aquela primeira, não há grande problema nisto. Eu aqui vou criar um website, vou colocar aqui o meu endereço de e-mail, que eu ainda não tenho aqui conta. Ora.
Ok, vou criar aqui uma password. Ok, forças na password, vou criar um website e vou criar o meu website. Ok, ele vai me perguntar qual é o nome do website. Ora, o site do Luís. Ok, vou aceitar aqui as configurações e vou fazer o done. Isto só para vos mostrar, porque não vou entrar muito, vou selecionar aqui o modelo que eu estava aqui a utilizar, este que aqui está. Eu posso ver como é que ele é em tamanho grande, em tamanho e posso selecioná-lo. E a partir daqui eu vou começar a trabalhar neste modelo. E é aqui, neste formato ou noutro qualquer, que eu tenho aqui as páginas para editar. Portanto, tenho aqui o site do Luís, que eu depois posso alterar, tenho aqui outras páginas que eu tenho aqui os conteúdos e todos estes conteúdos são alteráveis e em todos estes conteúdos eu depois posso adicionar blocos de texto, blocos de imagem, blocos de banners, produtos, galerias, formulários. Portanto, posso adicionar estas informações todas e ao adicionar eu vou ter aqui um espaço onde vou adicionando conteúdo. Então, o Modello, que é este o caso que aqui está, permite fazer isto como todos os outros. Ou seja, partindo do modelo, eu posso fazer esta alteração. Reparem uma coisa, só aqui mostrando. O meu site chama-se o site do luís.modellosite.com. Então, o meu endereço não é o site do luís.pt, tem que estar associado, neste caso aqui, ao modellosite.com. Então, o Modello.com, eu depois vou deixar-vos todos estes links para vocês poderem consultar, não precisam de estar a retirar já esse apontamento, vão assistindo com algum rigor aqui àquilo que eu vos vou mostrando, depois eu dou-vos todas estas informações e serão enviadas aí para os comentários e eu vou deixar tudo isto, ok? Portanto, o Modello Site é uma das ferramentas que permite criar websites e depois teremos as categorias e as várias páginas. Todas estas categorias são páginas que nós criamos. Temos a página dos produtos, temos a página dos serviços, temos a página sobre nós e tudo isto pode ser alterado. Nós podemos alterar todas estas páginas que aqui estão. Nós podemos alterar aqui não só os nomes das páginas, como todas as subpáginas. Por exemplo, em vez de produtos, podia ter aqui disciplinas, por exemplo. Eu posso alterar tudo isto de forma manual e de maneira a que eu possa ter aqui acesso às várias páginas e ele passa a aparecer na nossa estrutura como a página das disciplinas. Ok. Podemos depois retirar, apagar o site que criamos. Pergunta da Margarida. Sim, todos os websites que nós criamos, depois podemos sempre eliminá-los. Podemos ter publicado durante algum tempo e depois retirar a publicação. Não sei se esta é a informação. Depende do objetivo do website, naturalmente. Se eu estou a criar um website pessoal, naturalmente que ele deve estar publicado. Se nós queremos ter algumas coisas privadas, não é no website que as colocamos. O website é algo que publicamos junto da internet. E a ideia será que nestas publicações possamos ter partilhas, possamos ter aqui informações que são partilhadas com o mundo. E temos de perder o medo de partilhar. Não há problema nenhum em partilhar. Não há problema nenhum em partilhar aquilo que nós fazemos. Não há problema nenhum em partilhar aquilo que nós criamos. É importantíssimo partilhar. Mas há casos, que se for um evento, por exemplo, se calhar o evento dura durante um determinado período e depois ao fim do ano letivo ou ao fim do evento poderá ser eliminada. Sim, toda esta informação depois pode ser eliminada. Ok. Os trabalhos dos alunos, Margarida, poderão ser sempre uma bateria de exemplos para outros alunos. Se nós tivermos trabalhos feitos, exemplos de trabalhos, os alunos poderão ter a inspiração para poder criar esses trabalhos. E a questão é, nós temos que aprender porque se não for no website do trabalho desse aluno, eles vão encontrar outros exemplos na internet e a questão da cópia ou da imitação do trabalho é sempre um perigo, seja com os nossos trabalhos, seja com os outros. Portanto, a questão do trabalho pode ser, ok, vamos fazer um trabalho deste género, temos aqui estes exemplos que foram criados no ano passado, quero que este ano vocês construam algo de muito melhor. Temos ali o ponto de partida, não temos que estar a inventar a roda sempre, temos é que melhorar as rodas que existem para criar coisas melhores e acho que isso também é importante, até porque pode haver sempre diversificação. Quando são temas muito específicos, aí é mais difícil. Ok, Modello, primeira ferramenta para criar websites. Depois está aqui um que é o Weebly. O Weebly também tem uma versão gratuita que permite fazer websites de grande qualidade, também da mesma forma, muito semelhante com o que estivemos aqui a ver. Funciona dentro da mesma forma, o registro, o modelo, e acaba por ser aqui na base dos modelos, dos temas, que nós vamos criar os nossos websites. E aqui temos vários tipos de modelos, nomeadamente modelos de lojas online, de negócios, e temos, por exemplo, aqui a questão dos portfólios.
nós temos em quase todos estes websites a possibilidade de ter uma ferramenta de criação de portfólio. E nós que tantas vezes falamos dos portfólios como uma ferramenta interessante para os alunos, nós podemos rentabilizar os websites nesse sentido. Então vamos ver aqui, os portfólios que existem são estes que aqui estão, existem páginas pessoais que aqui estão em termos de design, e nós poderíamos experimentar cada uma delas, visualizar cada uma delas, e depois com o tempo podem explorar cada uma destas ferramentas, entrar, registar, ver os temas, ver as templates, ver um pouco como é que elas funcionam, se acharem interessante. Mas nós temos vários tipos de temas, de websites em tema, de templates, que nós podemos rentabilizar e utilizar. Nós podemos utilizar estas ferramentas da forma muito interessante, ok? Então o Weebly é outra ferramenta de criação de websites. Eu também depois hei de vos deixar aqui o link. Mas a lógica é exatamente a mesma daquela que eu vos mostrei anteriormente. Temos aqui outra que também não é muito conhecida, mas é muito interessante, que é o Stinkly ou Stinkly, é uma plataforma de criação também de websites. Neste caso aqui nós podemos pré-visualizar antes de fazer o sign-up, o registro, nós podemos ver os vários modelos que existem aqui. Também é uma versão freemium, ou seja, tem a versão gratuita, mas depois tem a versão premium, mas mesmo na versão gratuita nós temos várias ferramentas, vários templates muito interessantes e que podemos visualizar. Eu aqui consigo visualizar uma template, eu posso ver esta template diretamente online, se a internet me deixar, eu posso aqui ver a template, ok? Neste caso aqui tenho uma template de uma artista, por exemplo, onde temos aqui a página principal, que é a página de entrada, temos aqui o acesso ao portfólio da artista, temos aqui as várias exposições, temos aqui algumas informações sobre o processo da artista, os contactos, nós temos isto tudo aqui organizado numa única página, que é a página web deste caso desta artista. Mas temos aqui a questão dos portfólios, também pode ser explorada, nós temos aqui várias templates de portfólio, podemos ver as várias templates e consultá-las, nós podemos aqui visitar o website, ok? Este é um exemplo de portfólio utilizando esta ferramenta de websites. Nós temos aqui várias plataformas, podemos ver aqui ilustrações, a página das ilustrações, não está a funcionar, gráficos, ok, ela está aqui toda centralizada na principal, mas temos aqui várias formas, neste caso aqui de ver uma galeria, onde podemos ver várias imagens. Isto para um trabalho gráfico é possível, dá para fazer com fotografia, dá para fazer com outros documentos, nós podemos ter aqui acesso a estas templates e visualizá-las. Depois, na criação, na área da criação, como eu vos mostrei no Modello, vamos fazer o registro, vamos entrar, vamos escolher a template, vamos colocar os conteúdos, vamos criar as páginas, alterar o nome das páginas, vamos fazer tudo isto dentro da mesma lógica sempre para a criação do website. Então, este Stinkly é uma das ferramentas de utilização e criação de websites, funcionando dentro daquela lógica dos 6 passos para criar o website. A seguir temos aqui uma que é mais conhecida, que é o WebNote, talvez de todas aquela que não é tão, em termos de criação, não é tão não tem tantas potencialidades como outras, mas já permite criar websites muito interessantes, também ao nível de sites pessoais, de sites de portfólio. Temos vários exemplos de templates que nós podemos explorar e verificar se elas podem ter interesse ou podem ser interessantes para trabalhar com os nossos alunos ou para nós, enquanto criadores do nosso website. E nós podemos ir fazendo experiências ao longo do tempo, sem pressas, para verificar se realmente nós podemos rentabilizar estes websites de alguma forma. A internet também tem-me agora aqui a não querer abrir esta template. Vamos ver se ele me abre aqui a template. Vou aqui atualizar para ver se tenho acesso. Ok. Ok, agora foi mais rápido. Temos aqui a forma de visualizar ou de escolher esta template para utilizar. Eu agora poderia ir por aqui, podia entrar com a minha conta Google, podia registar-me, podia clicar aqui o nome do site. Pronto, temos este processo sempre para criar e para utilizar. Vamos visualizar aqui a template. Temos aqui neste caso o início, temos aqui a bio do Diogo, temos aqui o contacto, portanto temos aqui várias informações sobre, neste caso aqui quase como se fosse um currículo ou um portfólio de alguém. Temos aqui outras templates, nós podemos ir vendo. Todas estas páginas que aqui estão são páginas editáveis. Esta é a página do Quem Somos, ok? Temos aqui a página dos projetos, é uma página diferente. Temos os conteúdos, texto, imagens. Estas imagens têm ligação, ok?
Neste caso aqui há apartamentos que era para ver aqui os designs. Temos aqui vários conteúdos, mas é uma página. Temos a página dos contactos, ok? E temos a página de início. É extremamente simples, tal como o Google Sites, vamos ver a seguir, criar páginas com o WebNode. A potencialidade está na escolha da melhor template. Eu podia escolher esta template para começar. Naturalmente que depois esta imagem de fundo teria que se adaptar àquilo que é a imagem que eu quero utilizar. Então eu teria que escolher a minha imagem de fundo que devia identificar-me dentro daquilo que é o tema que estou a utilizar. Poderia ser uma imagem pessoal ou poderia ser aqui uma imagem que identifica algo que eu gosto de fazer ou a minha área profissional. Portanto, o WebNode é outra ferramenta muito interessante para a criação de websites. A seguir, temos aqui um que é dos mais conhecidos, em termos de marketing, eles apostam muito. É muito provável que, em algum vídeo do YouTube, vocês já tenham visto aqui o Wix, ou criar um site com o Wix, já viram quase certeza, ou a grande maioria já terá visto aqui informações sobre a Wix. É uma plataforma de criação de websites, é talvez das mais completas e mais complexas que eu vos trago aqui hoje. Também funciona dentro da mesma lógica, sempre registro, escolhemos o modelo template, vamos adicionar conteúdos, vamos alterar o conteúdo. Claro, e eu agora estou aqui e podemos ver aqui várias hipóteses, temos aqui áreas, categorias, neste caso aqui na área dos negócios, da saúde e bem-estar, beleza, moda e estilo, viagens e turismo, restaurantes, landing pages, temos aqui currículos profissionais, temos aqui várias formas de poder mostrar conteúdo. E estas templates, estes modelos, são algo que existe nos websites para nos simplificar a vida, ok? Porque nos dão logo designs pré-feitos. Claro que, de acordo com aquilo que nós queremos, às vezes é importante começar do zero e começarmos a criar a nossa estrutura de acordo com aquilo que nós queremos. Isto também é muito importante. Mas aqui temos vários modelos que poderão ser utilizados. Neste caso aqui, eu sou o Roberto Mendes, designer profissional. Temos aqui, na área profissional, ele tem aqui informações. Depois tem a possibilidade de falar da experiência. Ok? Ver aqui a experiência. Depois podemos ir aqui para os contactos. Temos uma única página que funciona com várias categorias, várias áreas, onde vão divulgando aqui várias informações. Ao fim e ao cabo, temos várias imagens de fundo, vários conteúdos, temos aqui o download do conteúdo do currículo, que seria um PDF. Pronto, temos aqui a possibilidade de ter o website enquanto ferramenta de criação de vários tipos de plataformas, ok? Então a Wix é, sem dúvida, também uma das grandes formas de criação do website. E por último, temos aqui o Google Sites, que é uma plataforma da Google que nos permite criar de forma gratuita websites através da utilização de várias ferramentas. Tenho aqui alguns exemplos de websites criados por alguns alunos, alguns criados por mim. Não vou entrar por esta parte aqui. Vamos entrar aqui na parte da criação do website só para vos mostrar que neste caso, na ferramenta Google Sites, nós vamos partir muito do zero. Mas, em termos de lógica e dinâmica da criação, este Google Sites é extremamente interessante, porque se nós entendermos a lógica de criação, um pouco ao género do que a Paula Carriço há pouco estava a dizer, nós vamos perceber que é tão simples criar um website quanto clicar num botão para criar páginas, subpáginas, conteúdos de uma forma extremamente intuitiva e muito simples. Portanto, para criar o meu website, vou criar a partir daqui e agora entramos na parte 3. Não sei se em relação às outras ferramentas querem colocar já alguma questão antes de entrarmos nesta e falarmos um pouco de forma mais detalhada em relação aqui a alguns conteúdos que vamos introduzir. Sem aprofundar também muito para que a transmissão também não fique demasiado maçuda, mas olhando aqui pelo menos para aquilo que é principal na criação do website. Fico aqui à espera só no interregno de algumas questões que se coloquem aqui. Ok, a Paula diz que é mesmo muito simples e intuitivo, aqui em relação ao Google Sites, simples. A Graça Nunes, todas grátis. As primeiras 5 ferramentas que eu vos mostrei funcionam na versão gratuita tranquilamente, com algumas limitações no tipo de conteúdos que nós lá podemos colocar. Ou seja, nós vamos poder criar uma página de forma quase total se quisermos integrar alguns dos conteúdos, nomeadamente alguns formulários, alguns tipos de mostrar imagens. Provavelmente algumas delas só estão disponíveis na versão premium. Mas para criar uma página web simples,
todas elas, as 5 que eu vos mostrei até agora, esta da Google é totalmente gratuita, mas as outras 5 funcionam na versão freemium de uma forma totalmente funcional, ou seja, permite criar tudo o que nós quisermos, ok? A versão do Google Sites tem uma vantagem que está associada ao nosso e-mail da Google e é totalmente gratuito. Não sei se há mais alguma questão. Não havendo, passamos então para a fase seguinte, que é aqui a parte da construção de um website. Ok. Muito bem. Vou aqui aumentar o ecrã. Ora bem, e antes de entrar aqui, eu vou mostrar-vos aqui algo que acho que também é interessante e importante aqui colocar. Deixem-me só ver se está aqui. Está aqui. Quando nós falamos de websites, eu vou aqui aumentar um pouco aqui o zoom disto para que vocês possam ver melhor. Estamos a falar de uma estrutura hierárquica e eu tenho aqui uma estrutura simples como exemplo em relação aqui à criação de uma página web associada, por exemplo, aqui a um professor de HGP. E isto aqui depois vale o que vale e cada um depois adapta ao que é a sua área. Mas o importante deste esquema que aqui está é que normalmente na construção de um website, na estruturação de um website, temos que ter atenção a parte da estrutura hierárquica dos conteúdos. Então nós temos aqui a página principal, que é a página quando nós entramos no website que vamos ver logo diretamente, e aqui nós temos que decidir o que é que vamos mostrar na página de entrada, e aqui temos que fazer essa seleção. Por exemplo, quando eu vou à página, vou aqui à página do agrupamento das escolas de Sampaio, por exemplo, quando eu mostro esta página do agrupamento, eu sei que vou ter aqui um menu de acesso a várias localizações e sei que aqui vou ter algumas das notícias, das últimas notícias, as informações mais recentes. Mas existem websites que não são assim e têm botões de ligação, por exemplo, e não têm conteúdos logo diretos. Os conteúdos depois vamos buscá-los aos menus. E aqui nós temos que decidir isso quando estruturamos a nossa homepage, a nossa página principal. Temos que saber o que é que vamos colocar nesta página principal. Até poderiam ser, vejam aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 temas, poderiam ser 5 botões, 5 imagens que identificassem estas 5 áreas e ao clicar em cada uma delas nós íamos aceder a esse espaço. Portanto, o que colocamos na homepage, na página principal, é da nossa responsabilidade e nós é que escolhemos efetivamente o que é que lá vamos colocar. E isto acho que é importante entender. Depois temos aqui os conteúdos em página. Temos aqui, por exemplo, a página da HGP 5º ano, da HGP 6º, depois temos uma página de recursos, a página do professor, se calhar com uma apresentação, e a página dos contactos. Então temos aqui, numa primeira linha, temos aqui as várias ferramentas. Depois podemos ter subpáginas, ou seja, temos a página da HGP5, onde podemos ter lá informações sobre a matriz da área disciplinar, sobre algum tipo de metodologias, de trabalhos, de avaliações, de tudo aquilo que nós quiséssemos colocar aqui dentro da página da HGP5, e depois podíamos ter subtemas, os temas que podíamos trabalhar nesta área de 5º ano. Portanto, podíamos ter aqui a Península Ibérica, Portugal do século XII ao século XVII, nós podemos estruturar subpáginas com conteúdos específicos associados a cada um destes temas. Portanto, temos subpáginas dentro da página da HGP5. Aqui temos outros 2 temas. Aqui nos recursos, por exemplo, tínhamos uma página de links, uma de vídeos, uma de outros recursos. Temos aqui várias ferramentas. Então, esta estruturação que aqui está é o ponto de partida, é o esboço do nosso website que nós devemos ter numa folha de papel e organizar para que, na construção, consigamos perceber melhor aquilo que vamos fazer. Então, esta estrutura hierárquica de páginas é algo que é muito importante, ok? Estava a ver aqui uma pergunta da Ana. Qual a ferramenta de criação de sites mais indicada para mostrar produtos? Mostrar produtos, Ana, que tipo de produtos? Estamos a falar de produtos alimentares, de produtos... Uma loja? Se calhar algo em género de loja? Será algo do género? Fico à espera daqui da resposta da Ana para ver se conseguimos aqui... Perceber exatamente que tipo de produtos é que estamos aqui. Todos eles permitem divulgar produtos, mostrar trabalhos, todos eles permitem fazer isso. Agora escolhemos aquele que acharmos mais simples ou aquele mais funcional. Eu acredito que para uma iniciação à criação de websites, o Google Sites é sem dúvida a melhor ferramenta, porque ela é simples, é intuitiva e permite criar websites com alguma qualidade. Não é o grande website com grande dinâmica, grande visual, não é esse o objetivo, é uma boa ferramenta para concentrar conteúdo em formato de website. E isto aqui acho que é o mais importante naquilo que nós queremos quando criamos um website. Depois,
progressivamente, quando entendermos rapidamente como é que funcionam os websites, eu acho que é importante nós termos aqui a possibilidade de ir para outras ferramentas. Ok, já está aqui. O mais indicado para os alunos do curso de marketing. Se for para divulgar produtos simulando uma loja, os outros, que não o Google Sites, são melhores. Tanto o Weebly como o Wix têm autênticos websites de lojas configuráveis. E aí seria muito interessante eles poderem explorar um site desse género, porque têm até ferramentas de criação de uma loja online. Naturalmente poderia ser uma loja online fictícia, mas aquela loja online é totalmente configurável no Wix ou no Weebly ou noutras ferramentas. E aí é possível sim criar uma estrutura de quase como sendo uma loja digital. E aí essas ferramentas são muito interessantes. E aí seriam, sendo os alunos, provavelmente eles teriam que desenvolver algumas competências, mas conseguiam lá chegar. Ao nível do marketing, em termos de imagem visual, daquilo que é importante para vender, os outros websites têm, com certeza, lojas muito interessantes. Eu posso até mostrar aqui, antes de avançar para a parte de criação, e aqui ficou como uma dúvida, a coisa que não está a entrar no Wix. Saber que qualquer coisa, ok. Dentro das templates, existem aqui templates, por exemplo, para lojas. Ok, lojas de roupa, de modas, de acessórios, de artes, de casas e decoração, saúde e bem-estar, alimentos e bebida, eletrónicos, etc, etc. Existe aqui muita coisa. Mas se fosse, por exemplo, aqui uma loja de artes, vamos ver, temos aqui um modelo. Podemos ver estes modelos e o modelo permite criar aqui acesso à loja. Tem aqui os vários produtos, portanto tem aqui os produtos, tem um preço para o produto, nós entrando em cada um dos produtos podemos ter aqui acesso às descrições do produto, cria uma autêntica loja online utilizando o Wix, por exemplo. E existem outras plataformas que também permitem este tipo de criação de website estilo loja. Ok. Muito bem. Vamos continuar aqui nesta parte da estruturação. A primeira página que aqui aparece é a nossa página principal. Este site neste momento não tem nome, eu vou aqui repetir, é o site do Luís, ok? Ok, então, do professor Luís, pronto, ok, podia ser assim. Tenho aqui o nome do meu website, que ele aparece aqui, ainda não está associado ao nome do website, ao endereço do website, já vamos falar disso depois, mas temos aqui a primeira página principal, que é a página de entrada, que é a minha homepage, que é como se vai ver o meu website quando chegamos aqui a esta área. E eu aqui posso sempre alterar a imagem do cabeçalho, neste momento está com uma cor cinzenta, eu podia escolher uma imagem já existente das que aqui estão, que são oferecidas logo diretamente pelo Google Sites. Temos aqui vários tipos de imagem, nós podemos escolher aquelas que quisermos e passamos a ter na estrutura do meu cabeçalho aquela imagem que ali está. No tipo de cabeçalho, podemos ter aqui uma capa grande, que é um tamanho enorme de capa para o website, podemos ter um banner grande, podemos ter um banner mais pequeno, ou podemos ter apenas o título. Nós podemos escolher o tipo de banner, que é, banner é o cabeçalho do meu website, é esta área que aqui está. E esta área há de ser preenchida depois aqui com uma área de topo, onde eu posso adicionar um logotipo, por exemplo, ou então ter só o nome do site aqui colocado, ou então não colocar aqui nada e ele fica em branco e nós podemos ter esta informação aqui. Portanto, aqui é sempre uma opção do que nós queremos colocar. Eu vou colocar aqui o site do Luís só para... Sempre ficou no sítio errado. Muito bem, temos aqui este website. E escolho-se a imagem, se eu alterar aqui a imagem, vou aqui alterar para outra só para ver aqui a diferença logo na estrutura, ele adapta aqui o esquema de cores, ou então também posso carregar as minhas imagens. Eu posso ir pesquisar na internet por URL ou na Google Drive eu posso carregar depois as imagens da Google Drive e trazê-las para aqui e também carregar as minhas imagens, eu posso fazer tudo isto. Portanto, eu posso utilizar esta opção aqui e escolher as imagens que eu entender, aquelas que eu quiser colocar. Esta ficou muito, muito clara. Vou escolher aqui uma que fique mais escurinha para isto ficar mais visível. Ok, tenho aqui o acesso. Portanto, o meu banner está tratado, eu quero que ele fique assim. Posso ter título da página ou não. O título da página eu posso colocá-lo em poucas áreas, não tenho muita mobilidade neste título que aqui está, mas eu tenho que lhe colocar um título ou então retirar e não colocar nada. Mas eu posso colocar, por exemplo, uma mensagem de bem-vindo, bem-vinda, por exemplo. Ok. E eu passo a ter aqui um espaço que é o espaço do meu website que
vai ser visível quando eu chego aqui a esta área. Vou centrá-lo aqui dentro deste espaço. Posso fazer aqui alterações no tipo de letra, no tamanho da letra, no tipo de título que ele é referenciado. Podemos fazer aqui vários tipos de formatação e podemos alterar aqui algumas configurações e até colocar links. E para além disso existem aqui algumas formatações, mas colocamos aquilo que é mais importante. Portanto, o banner está tratado. A partir daqui vamos ter que estruturar os nossos conteúdos. E eu agora vou antes de colocar a estruturação, vou estruturar o meu website e vou estruturá-lo de acordo com esta estrutura que eu aqui coloquei, para criar páginas mais ou menos deste género. Então o que eu vou fazer, ver se eu assim consigo rapidamente ficar aqui, que é para ter aqui visão do que quero fazer. Vou aqui colocar, isto é 150, por exemplo, páginas. Portanto, eu naquele exemplo tenho aqui a página principal e depois tenho aqui 5 páginas, que são estas que aqui estão, HGP 5º, HGP 6º, recursos, o professor e contactos. Então vamos começar por fazer isto. Para criar eu tenho a página inicial e posso adicionar uma nova página. Então eu vou aqui adicionar uma nova página chamada HGP 5º, por exemplo. Okay. E vou concluir. E passo a ter aqui uma página nova. Ou seja, eu tenho aqui a página inicial e tenho aqui a página HGP 5. E agora eu posso aqui duplicar esta página, porque eu ainda não tenho conteúdo, e vou até colocar HGP 6. Fico logo aqui com 2 páginas. Tenho que mudar o nome. Ok. Propriedades da página. Aqui vou alterar-lhe o nome. Ok, concluído. Passo a ter HGP 6. Vou adicionar uma nova para recursos. Ok, estou a adicionar páginas, lembrem-se disso. Recursos, vou adicionar a página de o professor. Ok, concluído. E por último vou adicionar a página dos contactos. Ok. Então, o que é que... Ups, não ficou guardada dos contactos. Contactos, ok. Bem, concluído. O que eu passei aqui a ter, ela está aqui no fim, mas eu vou trazê-la cá para este lado, é exatamente o mesmo, se repararem aqui, eu tenho HGP 5º, HGP 6º, recursos, o professor e contactos. Tenho aqui estas páginas criadas aqui por cima. Portanto, tenho aqui a minha estrutura das páginas principais está criada. E se eu agora for à página dos recursos, eu tenho a página dos recursos, o professor, HGP 6º, HGP 5º, ok. No HGP 6º tenho que alterar aqui o título porque eu fiz uma cópia, tenho que alterar ali o título. Os recursos, os contactos, está tudo aqui dentro desta página. Naturalmente que em qualquer um dos casos, se eu quiser ter imagens diferentes no cabeçalho, eu posso ter. Eu agora aqui posso escolher uma imagem diferente para os contactos e posso escolher uma imagem diferente para os recursos. E esta estruturação do website eu faço como entender, como achar que é mais conveniente, como achar que é melhor para o meu website. Então aqui eu vou alterando os conteúdos de acordo com aquilo que é visualizado. Portanto, páginas principais estão. Agora, por exemplo, eu tenho aqui a Península Ibérica e Portugal século XII a século XVII. Temos aqui dentro do HGP 5º. Ou seja, são 2 subpáginas. Então, como é que eu vou criar isto? Vou criar aqui nova página, a Península Ibérica, por exemplo. Ok. E Península Ibérica, concluído. Reparem o que é que aconteceu. A Península Ibérica apareceu aqui, mas eu não quero que apareça aqui. Eu quero é que apareça dentro do HGP 5º. Então, o que é que vai acontecer? Esta página depende daquela que ali está. Então, eu agora aqui passo a ter HGP 5º e tenho aqui a Península Ibérica, que é uma subpágina. Tenho a página HGP 5º, tenho a página da Península Ibérica. E assim sucessivamente com as outras subpáginas. Aqui, por exemplo, era Portugal, século XII a século XVII. Ok. Vou até copiar isto aqui para ficar mais fácil. Esta página é dentro do HGP 5º, portanto tem aqui já 2 subpáginas. A seguir vou duplicar aqui esta página, duplicar página, ok, e vou levá-la para dentro do HGP 6º, ok, e aqui vou alterar aqui as propriedades desta página e vai ser cópia, não é cópia, é Portugal dos séculos 17 a 19. Ok. Bem. E vou copiar este título para alterar o título da página. Reparem que aqui ele ficou exatamente igual. Vou duplicar esta página porque é muito parecida, também é século XX só. Ok, século XX.
Ok, vou copiar aqui, ok, e vou alterar no conjunto da página para ficar. Ou seja, o que está a acontecer aqui é que eu já tenho HGP5 com 2 subpáginas, já estou a ter HGP6 com 2 subpáginas, depois o que eu estou a fazer é estas 2 subpáginas que aqui estão. E poderia depois fazer o mesmo para os recursos, criando a página dos links, dos vídeos e a página do outros. Não vou avançar porque é exatamente o mesmo procedimento, para não perdermos muito tempo, até porque não vamos conseguir colocar conteúdo em tudo o que aqui temos, mas o importante é perceber que nós temos aqui. Deixa-me só ver aqui se está a correr bem. Está ok, está na página correta. Nós temos aqui a estrutura de navegação, é esta que aqui está. Nós podemos navegar dentro do nosso website. Então, em termos de estrutura de páginas, a nossa estrutura é esta que aqui está e que nós podemos alterar a qualquer momento. Ponto de partida é este, é o que é que nós precisamos para o nosso website, que estrutura de páginas é que precisamos, vamos montá-la. Agora, depois vamos ter os conteúdos e é aqui que vamos começar a adicionar informação. E no botão de inserir aqui deste espaço, nós podemos inserir aqui os objetos que nós podemos trabalhar. Há aqui algumas configurações nos temas que depois podem ser explorados, que têm a ver com o esquema de cores, com o tipo de letra, com essas informações, que depois podem explorar. Estamos a trabalhar só na base. Agora, nós vamos ter que inserir conteúdos e temos várias formas de inserir conteúdo e é aqui que é a área mais importante e simples de nós podermos trabalhar com o Google Sites. Nomeadamente, se eu quiser adicionar um texto, eu pego no texto, isto funciona com o drag and drop e coloco aqui nesta opção. Então agora aqui podia colocar o meu website pessoal. Ok, eu podia ter aqui uma introdução, este título podia ser aqui formatado, podia colocar aqui algumas informações, podia alterar aqui a cor do texto, podia fazer as formatações como eu quisesse com base num texto. Se eu quiser colocar aqui uma imagem, eu também a posso colocar. E aqui vou carregar uma imagem, posso carregar a partir do computador, vou aqui colocar aqui a imagem da live de hoje e vou colocá-la neste espaço que aqui está. O que acontece é que eu passei a ter aqui uma página com uma imagem, não tem texto ao lado. E agora, se quiser adicionar texto, posso fazer uma coisa que é, eu posso levar para cima ou para baixo, porque a estrutura deste website não está preparada para trabalhar com os vários modelos. Ele aqui vai trabalhar com este formato. Então, por isso mesmo, o Google disponibiliza logo alguns formatos de texto. Por exemplo, um formato de imagem com texto ao lado. Então, eu aqui posso colocar esta imagem, desta forma aqui, podia depois aqui aumentar ligeiramente para ela estar na totalidade, e depois aqui vou adicionar o texto, que podia colocar aqui um título, e depois colocar aqui uma descrição daquilo que é aqui introduzido. Portanto, a forma de adicionar conteúdos em formato de modelo de apresentação, nós temos aqui vários. Temos imagem com texto, temos, por exemplo, 2 imagens com texto por baixo. Eu aqui podia adicionar, vamos selecionar aqui imagens, eu creio que aqui na Google Drive não deve ter muito. Deixa eu só ver se... Aqui vou carregar mesmo uma imagem qualquer. Vou carregar esta imagem e vou carregar outra imagem. Ok. Posso colocá-las aqui. Cada uma destas imagens poderá ter uma legenda. Poderá ter uma descrição da legenda e podemos depois eliminar tudo isto se acharmos que não faz falta. Portanto, mas estamos aqui a estruturar a informação em áreas de conteúdo. Imagem, título, texto. Nós estamos aqui a estruturar tudo isto como nós entendemos. Se eu quisesse eliminar esta estrutura, eliminava o texto dali e ficava sem aquele texto que ali está. Mas eu posso anular e volto a colocar. Posso ter aqui vários estilos de incorporação. Posso também carregar documentos da Google Drive. Ou seja, eu posso vir aqui, tenho aqui, por exemplo, vou aqui à página Educatec, por exemplo, e deixem-me só ver se tenho aqui, por exemplo, uma apresentação, por exemplo. Eu posso pegar nesta apresentação e colocá-la dentro do meu espaço. Ou seja, eu estou a colocar a minha apresentação aqui na área de conteúdo. E atenção, eu estou só a demonstrar como é que se coloca conteúdo e estou a colocar tudo aqui a monte dentro da página inicial. Eu podia estar a colocar estes conteúdos dentro da página da HGP da Península Ibérica, por exemplo. Temos que alterar aqui a ordem, que isto não era esta ordem. Mas estou a colocar conteúdos tudo. Estou a demonstrar os conteúdos na primeira página. Mas todos estes conteúdos podem ser colocados em qualquer página. Os próximos eu já vou fazer noutro local. Aqui eu posso aumentar o tamanho da apresentação, posso colocá-la de maneira a que ela possa ser visualizada neste espaço e eu aqui estou a ter acesso à apresentação. Portanto, eu agora, quando visualizasse,
podia ver a apresentação dentro do espaço do website. Portanto, isto é a forma de integrar uma apresentação dentro do meu espaço. Mas quem diz uma apresentação, diz também um documento de texto. E este documento de texto, se for editável, as pessoas que vão ao website podem consultá-lo. Então, vou colocar aqui, por exemplo, este documento de texto, vou inseri-lo e vou colocá-lo aqui. Portanto, se for um documento editável, eu posso trabalhá-lo depois ao nível do website e posso colocá-lo aqui. Portanto, temos aqui texto, imagens, da Google Drive também podemos inserir, e agora vou aqui para outra página só para vos mostrar a parte do incorporar. O incorporar, eu vou aqui ao EducaPlay, por exemplo, é sempre o exemplo que eu gosto de dar, porque é uma ferramenta que tem nas suas atividades, nos seus jogos, vou escolher uma qualquer aleatória, na partilha deste jogo ou de outro qualquer, nós temos, por vezes, o código de incorporação. E eu podia copiar este código de incorporação e levá-lo para o meu website. E eu, se colocar aqui no botão de incorporar, eu posso incorporar código e colocá-lo aqui. E posso colocar aqui o código incorporado e vou inseri-lo dentro do meu espaço. O que estou a fazer é a inserir aquele jogo da EducaPlay dentro do meu espaço. E aqui dentro do espaço eu podia jogar este jogo. Portanto, estou aqui a incluir conteúdos externos ao meu website. Então, esta parte é também muito importante em termos de estrutura. Quando falamos do texto, e aqui depois também é muito importante, estamos a falar, vou colocar aqui uma área de texto. Imaginem que eu queria fazer uma ligação, consulta, por exemplo assim, consulta aqui o meu blog. Ok. E queria que, na palavra blog, eu tinha um link para o meu blog. Eu vou carregar aqui o endereço, ok, educatec.pt, vou copiar o endereço. E aqui eu queria que tivesse essa ligação. O que é que acontece? Em todos os textos que nós estamos a fazer aqui com o Google Sites, nós podemos inserir links. E ao inserir o links, eu podia inserir um link para uma determinada página, ou seja, os links internos, ou então colar aqui o link do meu website. E aqui coloco um link para o meu website. E eu aqui já posso visualizar. Se eu quisesse aqui colocar um link, vou aqui adicionar um novo texto. Ora, consulta o tema Península Ibérica, por exemplo, que é um dos temas que está aqui dentro do website. Ibérica, ok. Onde eu coloco, por exemplo, na Península Ibérica, eu poderia adicionar um link. E este link vai aqui para a página A Península Ibérica. E aplicamos. E aqui vamos ter uma ligação interna a uma página interna. Portanto, aqui um link externo, aqui uma ligação interna. Portanto, esta parte da ligação era algo de importante. Mas depois temos, vou aqui agora para o HGP 6º, temos aqui outro tipo de conteúdos que nós podemos inserir, e temos vários tipos de conteúdos. Temos aqui o grupo retrátil, e este grupo é, por exemplo, agora eliminei o grupo retrátil. Vamos aqui colocar no título deste grupo temas, ok. E aqui vamos colocar o tema 1, por exemplo, o tema 2, o tema 3, depois isto podia ter links e por aí fora. E este texto retrátil, reparem, não aparece o conteúdo. Quando aparece é quando nós clicamos naquela setinha que ali está. Portanto, é um texto que desaparece quando nós selecionamos. Funciona como um separador de conteúdos que nós podemos utilizar. Este é o grupo retrátil. Depois temos aqui o índice, e no índice nós podemos ter o acesso às várias páginas que existem neste espaço. Neste caso aqui é só o conteúdo de temas, mas é como se fosse um índice de conteúdos. Temos o carrossel de imagens, onde, selecionando várias imagens, vou carregar aqui 1, 2, 3 imagens, ok? Escolho estas 3 imagens e vou inserir uma galeria. Esta galeria, na visualização, e eu agora aqui vou pré-visualizar, para vos mostrar, temos aqui, por exemplo, os temas, tema 1, tema 2, tema 3, e a galeria ainda não está a aparecer, ok. Vou aqui fechar, e a galeria não está a aparecer, por que motivo? Ok. Pré-visualizar. Agora já está a aparecer. Estava no carregamento. Portanto, temos aqui, com a setinha, nós podemos mudar de imagens. Temos aqui uma galeria de imagens criada no carregamento. Então, essa é a funcionalidade da galeria de imagens, este carrossel de imagens. Vamos aqui para a página do professor. Vou aqui colocar, por exemplo, um botão. Ora, botão para, podia ser blog. E aqui ia colocar o link do blog, ok? Então passa a ter aqui um botão com este formato, pode ser preenchido ou pode ser contornado, podemos aqui ver esta opção, só texto. Vamos ter esta opção que aqui vai ficar.
Podíamos aqui, isto era um divisor e um marcador de posição, não vamos aqui colocar, mas podia colocar aqui um vídeo do YouTube e aqui podia colocar criar visitas virtuais. Vamos ver como é que está o algoritmo do Google, ok, podemos colocar aqui uma imagem. Temos aqui, por acaso, na pesquisa já aparece aqui uma das minhas na fase inicial. Ok. Ok. Muito bem. Vamos colocar aqui este vídeo que é meu. Ok. E passo a introduzir aqui diretamente um vídeo do YouTube dentro do espaço da minha apresentação. Podia colocar aqui um calendário, e este calendário é um calendário associado à Google. Neste caso aqui eu tenho vários calendários associados. Tenho aqui o calendário da academia, ou o meu calendário pessoal, por exemplo, e eu podia colocar, tenho aqui também da biblioteca, mas vou colocar aqui o calendário da Academia Digital. O que é que acontece? Vou partilhar aqui com os utilizadores o meu calendário da Google, este calendário que está aqui associado. Então aqui poderá ser um mapa de tarefas, por exemplo, no nosso caso, partilhando com os nossos alunos, podia ser um mapa de trabalho com uma turma específica e tínhamos aqui o calendário com alguns eventos, que pode ser visto como uma agenda, mas também pode ser visualizado. Eu vou aqui abrir na visualização, como um mês, por exemplo, as tarefas do mês organizadas neste formato. Aqui aparece a amarelo, é o dia em que estamos hoje. Temos aqui, por exemplo, o encontro de fevereiro, que é no dia 23. Isto é o calendário do mês em relação àquilo que vamos fazendo numa determinada temática, ok? Então o calendário também é mais uma opção. Vamos para os contactos. Nos contactos temos aqui, por exemplo, a possibilidade de inserir um mapa. E eu aqui podia colocar, por exemplo, o contacto em Sesimbra, ok? Não interessa. Isto não é obrigatório colocar, nós podemos ter isto em satélite ou em mapa, isto é com base no Google Maps, e vou selecionar e inserir dentro do meu espaço. Para alguns espaços que têm uma loja, por exemplo, a colocar a localização da loja, isto é uma das ferramentas interessantes e, de qualquer forma, ele funciona desta forma, ok? Em termos de configuração, o calendário coloca-se assim, neste formato. Depois, temos aqui a possibilidade de incluir o Google Docs, tal como nós fizemos aqui na Google Drive, temos aqui também acesso a essa informação, uma ferramenta do Google Docs, do Google Slides, uma folha de cálculo, um formulário ou gráficos. Com o formulário, eu vou aqui inserir, deixem-me só ver se ele me acede aos vários formulários. Nós podemos, em qualquer sítio, em qualquer página, colocar um formulário já existente. Eu vou até colocar aquele dos temas para a quarta Masterclass e vou inseri-lo dentro do meu website. Então, o que vai acontecer é que dentro do meu website eu estou a integrar, a incorporar um formulário. E este formulário é colocado aqui e eu posso visualizá-lo tal e qual como ele aparece neste espaço e posso preenchê-lo. Eu podia colocar aqui o meu nome, ok? O meu endereço de e-mail, ok? Podia preencher diretamente na página. Em alguns casos, este formulário pode ser importante para recolher informações e para fazer algum tipo de atividade utilizando o website. Então, esta ferramenta de integração, vocês estão a ver, eu estou a fazer a pré-visualização do meu website. Isto é como aparece o meu website. A página inicial, o HGP quinto, com todos os conteúdos que eu tenho estado aqui a colocar, como estão a ver. Aqui a apresentação, podemos ver a apresentação. Reparem, vamos para o diapositivo 2, para o 3, para o 4, para o 5, por aí fora. Temos aqui este documento que poderá ser editável. Neste caso não é um documento que está partilhado para edição, mas eu poderia editá-lo se partilhar como ferramenta de edição. Tenho aqui o HGP quinto, que me leva para esta página que tem o jogo. Entrando aqui, eu posso aceder ao jogo e jogar diretamente dentro do espaço. Eu posso abrir aqui o jogo e fazer aqui o jogo diretamente. Tenho aqui o link externo que abre para o blog, neste caso aqui vai para a Educatec. Tenho o interno que vai para a Península Ibérica, repara, abre a página da Península Ibérica. Temos aqui a HGP Sexto, que tem a tal galeria, tem os temas em follow. Tem aqui a página do professor com o link, com o vídeo. Eu posso ver o vídeo diretamente na minha página. Tenho aqui o link em botão para o meu blog. Tenho aqui o calendário que aparece. Depois tenho nos contactos aqui a informação do espaço com o calendário, com um blog, com um formulário. Pronto, eu tenho aqui o essencial desta página. Naturalmente que está tudo aqui muito de forma desorganizada. Eu estou só aqui a incluir informações, mas isto pode ser funcional. Só mostrar-vos aqui uma coisa que é importante, porque às vezes é uma das coisas que nós podemos utilizar. Deixem-me só colocar aqui no Google Docs, ok. Neste Google Docs eu posso ter aqui, deixem-me só ver assim, se eu encontro aqui um PDF assim à mão. Ok, PDFs.
Se eu quiser partilhar PDFs, por exemplo, com outros utilizadores, eu vou aqui escolher aqui, por exemplo, este Sociedade em Rede. Eu podia partilhar, obter o link de partilha, ou partilhar este link. Este link eu posso aqui, qualquer pessoa com este link pode ver, então eu vou copiar este link, e este link era o link que eu poderia colocar aqui numa das minhas páginas para que os alunos tivessem acesso a este documento. Aqui nos recursos, por exemplo, eu tinha aqui um texto, ok? Abrir o documento X, que é o documento que a gente vai aqui abrir. Eu posso selecionar todo, colocar uma ligação, faço o link daquele documento e passo a ter aqui um link que pode ser utilizado, ou seja, era um link para um PDF. Então agora na visualização eu tenho acesso ao espaço e ao clicar neste link passo a ter acesso àquele PDF partilhado e passo a ter acesso para download daquele PDF que estive a partilhar. Portanto, isto é colocado desta forma e pode ser utilizado desta forma. Portanto, esta era uma parte que me faltava dizer. Muito bem, este documento, esta plataforma de criação de websites é colaborativa, ou seja, nós podemos com as ferramentas do Google partilhar a criação do website para que várias pessoas em simultâneo estejam a fazer, à semelhança do Google Slides, do Google Docs, nós escolhemos aqui as pessoas com que queremos partilhar e passam a ser, por exemplo, editores desta ferramenta. Temos aqui algumas configurações do website que são importantes de configurar, mas não vamos avançar nelas. O que era importante aqui era dizer-vos que eu estou a criar este website, mas ele ainda não está publicado. É só uma estrutura, o esboço deste website. Então eu tenho aqui um botão para publicar. Ao clicar neste botão, vou ter agora que escolher o meu endereço. Neste caso aqui ele não aceitou o meu i com acento. Eu vou ter que escolher aqui um endereço, que é o endereço do meu website. E aqui por baixo conseguem ver, como eu vos disse, que o vosso domínio vai estar associado, neste caso, ao sites.google. Ou seja, é o domínio do Google com o site que é o site do Luís. Então é aqui que eu devo colocar o nome do meu endereço e aqui poderia ser Luís Varela, por exemplo. Ok. E eu aqui colocava esta opção para criar este website. Por acaso não existe nenhum site com este nome ainda e eu podia criá-lo agora e publicá-lo. A partir daqui eu posso publicar. Existem aqui formas de ter domínios personalizados, mas são versões pagas. Para quem está na versão gratuita, ou seja, o domínio é pago, não é o site que é pago, é o domínio que eu quero criar. Por exemplo, se eu colocasse aqui educatec.pt, eu podia associar a um site da Google. Neste caso aqui, eu não o vou fazer. Vou publicar. Ok? E passo a ter acesso aqui ao meu website. Eu vou aqui clicar no botão para ver e reparem, tenho aqui, neste caso é a página de recursos, mas quando eu entro aqui nesta opção, eu vou aceder à minha página principal, que é esta que aqui está. Portanto, eu tenho o site publicado, está com estas informações online e o endereço é este que aqui está. Se eu agora partilhasse convosco este endereço, vocês desse lado, quem está desse lado, já poderia clicar nesse link e tinha acesso a este site que está publicado. Eu posso sempre publicar, posso retirar a publicação, anular a publicação e voltar a colocar, como posso também depois eliminar o meu website. Mas no essencial, naquilo que é essencial, e nós podemos visualizar o site aqui desta forma, é assim que se cria a estrutura no website. Claro que está com mais cuidados, com mais atenção em relação à estrutura, com uma melhor organização dos conteúdos, como é óbvio, mas o que vos estive a mostrar é essencialmente aquilo que podemos fazer com a criação de websites. Muito bem. E com isto termino. Coloco aqui agora um momento para colocarem alguma questão, alguma dúvida em relação àquilo que vos estive aqui a apresentar. Depois, claro, poderão rever esta live se tiverem aqui algumas dúvidas. O que vos queria trazer era essencialmente isto, a possibilidade de, olhando para aquilo que vocês viram aqui, não é uma ferramenta nada difícil. Um primeiro passo para a criação de um website, sem dúvida, o Google Sites é uma excelente ferramenta, permite criar websites já com uma qualidade aceitável, em termos de estrutura, organização, conteúdos, e que pode ser o ponto de partida para depois poderem utilizar outro tipo de website, outro tipo de estrutura, outro tipo de finalidade nesta criação. Ok? Muito bem. E chegamos ao fim, aqui quase 2 horas. Mas está tudo ok, está aqui a grande parte do conteúdo, eu creio que está ok. Eu acho que em termos de conteúdos acelerei um pouco, mas acho que era importante, porque senão também depois ficava um pouco maçudo. Creio que aquela parte introdutória era importante trazê-la, como é óbvio, porque faz falta aqui alguma interação. Ok.
pode repetir como voltar a editar. Margarida, diga-me só se é... ok, voltar a editar na parte final. Ou seja, eu vou retirar aqui, vou retirar todos os outros que é para não ter aqui ruído. Vou aqui também aumentar o ecrã para poderem ver. Ok, vou retirar também aqui este comentário da Margarida. Ok, então temos aqui, vou até tirar isto aqui porque senão temos isto aqui tudo confuso. O site, depois de publicado, eu voltei à edição na zona da edição. Agora, imaginem que eu saí do meu website, estou a entrar novamente aqui, eu posso vir e procurar eu posso procurar por sites Google Sites, e eu tenho acesso ao construtor do Google Sites. E entrando aqui, estando associado à minha conta, neste caso é à minha conta pessoal, podia ser ao meu e-mail institucional da Google, também podia ser por aqui, mas eu tenho aqui o acesso aos meus websites. Portanto, eu agora saí do meu website, voltei no outro dia para editar. Eu posso fazer isto aqui nesta área. Abrindo o meu website, eu vou logo diretamente para a área da edição. Portanto, eu agora aqui podia continuar a reestruturar, a reorganizar, tendo o cuidado sempre de que, se eu alterei aqui, por exemplo, vamos alterar aqui, vou retirar um conteúdo, vou retirar, por exemplo, aqui esta agenda. Portanto, olha, ainda bem que tocámos neste ponto. Se eu quiser eliminar esta agenda, aqui no canto inferior esquerdo, eu posso eliminar esta secção. Portanto, eu eliminei a agenda daqui. Ok, eu fiz esta eliminação, mas se eu for aqui ao meu website, eu ainda, deixa-me só ver se ele está cá, ele ainda está lá. Portanto, se eu vier aqui à parte do professor, acho que era aqui que estava, ainda está cá a agenda. Porquê? Porque eu fiz a alteração, mas não publiquei as alterações. Então eu aqui vou publicar, ok? Ele vai-me dizer o que é que está por publicar e eu publico as alterações, publico tudo aquilo que foi alterado. Neste momento, se eu atualizar esta página, o que acontece é que ainda não fez a atualização, provavelmente, ok? Eu creio que... ok, já está atualizado. Neste caso aqui, já não aparece cá a agenda. Portanto, eu eliminei, publiquei e neste momento o website já não tem a agenda, ok? Creio que é isso, ok. A Margarida já percebeu, entretanto, é exatamente isto. E é relativamente simples fazer esta parte, ok? Muito bem. Dúvidas ou questões que possam colocar? Acho que é importante poderem esclarecer. A grande vantagem é esta que de vocês estarem aqui, é que nós podemos aqui ir esclarecendo algumas das dúvidas. Ops, isto agora está em repetição, estou a ver-me e a rever-me lá para aquele lado. Mas é uma vantagem poder ter aqui ou esclarecer alguma das dúvidas, se assim entenderem. Temos aqui alguns comentários aqui a dar a indicação de que gostaram, sim. Fico sempre contente naturalmente com essas informações. É sempre bom. O objetivo sempre é trazer-vos ou tentar trazer-vos o melhor conteúdo. Sei que nem todos estes conteúdos servirão a todos, como é óbvio, como é natural, eu sei disso. Sei que, por exemplo, neste momento, nós temos aqui não muitas pessoas, sei que outras pessoas vão ver. Eu da outra vez tivemos perto de 20 e tal, 30 pessoas, neste momento as visualizações estão perto dos 500, como eu vos disse. Sei que há outras pessoas que vão ver, mas também sei que há temas que são, do ponto de vista daquilo que são as necessidades das pessoas, muito mais atrativos, e por isso mesmo eu sei que este tema não é para todos, nem toda a gente conhece, mas se gostaram, partilhem com outros colegas. Eu acho que é importante nós termos este conhecimento e acho que é muito bom, ok? O Ulisses diz aqui esta questão que é um pouco daquilo que eu disse. Claro que nós somos uns internos aprendizes, e mal de nós se nós não formos aprendizes. Como é que nós podemos passar essa mensagem aos nossos alunos se nós não estamos interessados em aprender? É claro que nós devemos aprender sempre, aprender bem, aprender o que nós gostamos, aprender coisas que são diferentes e inovadoras, porque é essa a nossa essência, e é essa essência que nós podemos transmitir em termos de mensagem para os nossos alunos. Como é óbvio, se nós não estamos dispostos a aprender, a estudar, a fazer coisas novas, como é que nós podemos fazer essa passagem de mensagem aos nossos alunos? Isto está na nossa essência e acho que é muito importante colocar essa informação. Deixa-me só verificar aqui alguns comentários. A Margarida, obrigado. Sim, de Coimbra, ok. Obrigado, Margarida, muito bem. Aqui a Ana vai aplicar... Já estou a aplicar algumas ideias nas lives, ok, tudo bem, e obrigado pela partilha, sim. Vilma, uma pergunta disparatada. Vina, desculpa. Vina, não há perguntas disparatadas, existem dúvidas e apenas dúvidas, como é óbvio, e isso é natural que elas existam, ok.
Na Drive tenho vários discos partilhados com outros colegas. Um disco com pastas funciona como um site, não é bem a mesma coisa. A única coisa que estamos a fazer é partilhar de forma direta o acesso ao conteúdo. Em termos visuais de estrutura e de publicação é totalmente diferente. Essa partilha é uma partilha de documentos. É quase como se tivesse uma pen que emprestava a outro colega. É exatamente a mesma coisa. Estes discos partilhados têm a vantagem de ser online e de chegar a mais pessoas facilmente, mas não deixam de ser uma pen partilhada. Ou seja, é algo que nós partilhamos com os outros, mas estão documentos lá dentro. No site nós podemos ter um aglomerado de informações de forma organizada, estruturada e de navegação simples. Por isso é que eu, se quiser, e neste exemplo que aqui tenho, deixa-me só aumentar um pouco, eu posso consultar as informações diretamente através de cliques que estão nestas subdivisões que nós temos aqui. Nós podemos ir consultando informações. E a estruturação de um website é diferente em termos de visuais e de acesso do que uma pasta partilhada. Por isso é naturalmente aí uma pequena diferença, ok? Espero que a Vina tenha entendido. É isso, são formatos diferentes. São formatos diferentes. Muito bem. Sandra, não tem de quê. Para a Sandra e para a Ruth, que também está por aqui, e para todos aqueles que são da academia, este tema está trabalhado num dos meses, de forma muito específica, cada um dos elementos, na estruturação, nos desafios, nos exercícios, isto está também num dos temas. Aqui é só uma breve abordagem daquilo que é a criação de websites e com outras ferramentas também aqui alternativas, e acho que é importante, ok? Muito bem, não havendo assim muito mais questões e havendo aqui a possibilidade de nós concluirmos esta área, agradecer-vos a presença dos que estiveram aqui em direto, a todos aqueles que chegam neste momento e depois da gravação assistiram a esta live número 5, é a sequência das lives que eu tenho estado aqui a criar e que creio que são importantes para ajudar as pessoas a aprender algo de novo, a contextualizar e a poder perceber como é que podem utilizar. É muito dentro desse sentido que eu trago aqui ferramentas e por isso mesmo peço sempre o vosso apoio, que divulguem estas lives se acham que é interessante com outros colegas. Acho que existem algumas coisas online, creio que são diferentes das minhas, porque eu não me inspiro em nada do que vejo nos outros. Tento fazer aquilo que eu acho que é mais importante e correto para chegar às pessoas, é muito dentro desse sentido que eu trabalho. Não quero imitar nada que exista, quero ser único naquilo que eu apresento, e por isso mesmo faço, ou tento fazer de acordo com aquilo que é a minha convicção, aquilo que é a minha experiência, aquilo que é a minha sensibilidade, para poder ajudar as pessoas que aqui estão. E por isso mesmo, peço-vos essa partilha, façam comentários aqui no vídeo. Já vos expliquei que o algoritmo do YouTube, para que apareçam outras pessoas, quando outro professor pesquisa sobre websites, para que este resultado possa aparecer com esta explicação, isso implica que exista aqui alguma interação, os gostos no vídeo, os comentários, as partilhas, etc, 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 ok? Muito bem, então tenham um bom resto de semana e que para a próxima semana vamos ter outra live às 15h22, na próxima semana, dia 10 de fevereiro, com mais um tema, ainda hei de escolher esse tema. Lembro sempre que se quiserem propor algum tema, se quiserem colocar alguma sugestão, podem fazê-lo nos comentários, podem fazer por e-mail, podem fazer quando quiserem, aqui até no chat podem fazer essa colocação, porque pode haver algum tema que me passe assim ao lado e que seja interessante trazê-lo aqui também. Já tenho alguns exemplos, algum levantamento de possibilidades, mas se houver mais, tanto melhor, ok? Então tenham uma boa semana, muito obrigado mais uma vez e até à próxima live. Tchau!